Salve pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Discotom, um podcast voltado para a área odontológica, onde nós estaremos trazendo convidados especiais com episódios semanais para que você nos acompanhe e fique atualizado com tudo que há de melhor dentro da nossa área. Bem-vindos ao nosso podcast. Para quem não me conhece, sou o professor Ricardo Discotom, especialista e mestre na área de implantodontia, e já são 25 anos trabalhando com a odontologia. Estão comigo na mesa hoje os doutores Rafael Mistura, professor adjunto do curso de cirurgia avançada, doutor Júlio César Silva, meu parceiro também, clínica de consultório de vida, e professora também do curso de cirurgia avançada. Falar que era quase marido, mas não dá para contar. E o nosso mais que convidado especialíssimo, né? Para quem estiver acompanhando, nós estamos iniciando esse projeto do podcast. Nós vamos trazer aí durante toda a semana um convidado, um amigo. E hoje a gente teve o privilégio, na verdade, Júlio, de trazer um cara aí que é nosso grande amigo, parceiro. Não tinha pessoa melhor para iniciar esse projeto. Então, Eduardo, eu agradeço muito você receber de coração aberto esse nosso convite, esse início de projeto. Sabe que a gente não vem para brincar, a gente leva a odontologia muito a sério, muito a sério. Muito a sério, há muito tempo. Há muito tempo. História que tem. E eu acho que essa seriedade que faz a gente ter essa empatia na mesa com profissionais aí de um gabarito elevadíssimo e poder estar interagindo com você nesse podcast, no início dessa jornada, vai ser maravilhoso com toda certeza. Né? Julião, fala um pouquinho sobre você. Então, eu trabalho com prótese, implante, ortodontia, estou aí há 12 anos na estrada, há 4 anos acompanhando o professor Ricardo Discotom, na lida aí com curso, a gente batendo cabeça, se virando, fazendo acontecer sem instituição por trás, fechando turma com 10 meses de antecedência, né? Graças a Deus. Já a turma do ano que vem já está fechada já. E graças a Deus vamos tocando aí. Então, sou especialista em ortodontia, prótese, trabalho aí com ortodontia e tô junto aí na caminhada, seguindo os passos. Interrompendo rapidamente aqui, Júlio, acho que a gente, alguma coisa que nos une profundamente aqui na mesa, que a gente é o amor. Não esconde o leite, a gente mostra como é que é feito, a forma que é feito. E o mais legal... Tá aqui para ensinar quem tá precisando. E o mais legal, quem conhece a gente sabe que a gente gosta, né? Não é por faz dinheiro, com paixão, né? Não tem nada que nos move, a não ser o amor mesmo, pelo que a gente faz, né? A gente gosta. Empenho, dedicação. A gente respira isso, né? Então isso é legal. E o mais legal, né, de trazer o professor Eduardo Santini, já pedindo licença aqui para vocês, foi o cara que pegou na minha mão quando eu falei que queria desistir. Não sei se você lembra dessa história. Lembro. Fase de vida pessoal tava numa transição grande. Não tava legal. E foi o cara que... Você tinha potencial e a gente persistiu nisso. E isso é muito legal. Foi o cara que chegou, cara, você quer? Quero. Você pode? Eu posso. Então, cara, eu vou pegar na tua mão. E ele pegou literalmente na minha primeira cirurgia na minha mão. E todo mundo tira sarro que eu dou ponto com pinça. Até hoje, né? Aprendi com o professor Eduardo Santini. Então, para mim, é uma grande honra, porque o professor Eduardo Santini me iniciou, me colocou no mundo da cirurgia. O professor Ricardo Discotom me levou para um outro patamar que eu tava... Me fez pensar fora da caixa. O professor Mistura, cara... parceiraço de profissão, a gente aprende muito junto, cara, e pra mim... Né, é uma mistura, realmente. Com licença aos dois... Ter uma piada pronta. Com licença aos dois grandes cirurgiões, mas pra mim, eu já falei isso pro Mistura, com certeza vai ser a próxima referência de cirurgia no Brasil. O cara opera pra caramba. Não conheço quem faz com facilidade, cara. Esse cara é meio estranho. É diferenciado. Mas para mim é uma grande honra estar aqui com vocês três. Poxa, não tenho palavra para agradecer. Então, o cara que pegou na minha mão, o cara que me levou para cima e o cara que eu tenho como parceiro, como uma referência também, que a gente, um dia eu vou me orgulhar muito de falar que eu sou amigo do professor Mistura. Então, cara,
Legal pra caramba, né? Eu acho que o que nos une aqui é o amor à odontologia, é esse propósito e é muito bacana. É ensinar, né? Ao longo da jornada, Então, né, isso é bacana. a gente tem nossos formadores, nossos mestres também. Eles que nos passam o conhecimento e nos quais a gente se espelha. Eu também tenho os meus. Sim. O Eduardo também tem os dele. E são formadores de caráter, inclusive. Exatamente. Não é verdade? Com filosofia, querendo mostrar o que a gente Eu faz. acho que a gente se espelha muito Tem no muito ser amarrado. humano, além dele ser um excelente técnico. Sim. Na verdade. Misturinha, fala de você aí, cara. Você tá muito quieto. Mistura. O pessoal não sabe que você acabou de chegar de viagem. Quantas horas de viagem para chegar aqui? Foram 8 horas para chegar em Veio Curitiba. correndo, voando para chegar no horário do. E nós esperamos ele aqui, ó. Todo mundo acha que a rapadura é doce, mas não é mole, né? Você tá na escureia do programa, olha só, bacana. Sim. A rapadura, Empurra o microfone aí, mistura. a rapadura é doce, mas não é mole, né? Todo mundo só vê a parte boa da coisa. Hoje a gente acordou 5h30 da manhã, fui para a clínica organizar os meus compromissos, meus pacientes que eu tinha para atender, para poder me liberar para vir até Curitiba. Né? A gente vive numa jornada muito intensa de trabalho lá e Depois de uma semana de congresso em São Paulo. passei uma semana em Congresso em São Paulo. Mas para mim é uma honra muito grande estar aqui. Como eu já falei, eu sou Rafael Mistura, sou especialista em implantodontia, sou cirurgião bucofacial. Eu sou o mais novo da mesa, né? Eu trabalho há quase 9 anos com implantodontia. E para mim também é uma paixão muito grande estar cada vez mais evoluindo e o principal de tudo é trazer recursos para tratar as pessoas que precisam da gente. Né? O amor que a gente tem pela reabilitação, o implanto suportado, ele é muito grande. E desde lá da minha formação inicial, né, de 12 ou 15 anos atrás, eu sempre sonhei muito grande com a profissão. E o ano passado eu tive o privilégio de estar aqui como aluno no curso do Dr. Escoton, um cara que eu acompanho desde 2016, né? Eu estive aqui e o curso aqui em Curitiba, na Clínica Oral Surgery, transformou a minha maneira de trabalhar com cirurgia voltada a implantodontia. A gente evoluiu muito aqui em Santiago, né? Sempre teve muitas referências aqui, participando de toda essa formação, então eu sou muito grato a isso, né? Eu falo para todo mundo abertamente. O Julião é um cara sensacional também, cara que me acompanhou desde o início. Tivemos algumas desavenças iniciais, mas depois virou um grande amigo nosso também. Um cara que eu respeito muito como pessoa, admiro demais. E como professor, pela paciência que ele tem de conversar com as pessoas e incentivar a melhora não só na qualidade técnica, mas como pessoa. Inclusive o Dr. Escoton, que foca muito nisso também, né? E diz que a gente não vem ser aqui para ser somente grandes cirurgiões. A gente se torna pessoas melhores, né? Se dedica mais à entrega dos resultados, que a gente recebe um dom, vou dizer dessa forma, para entregar aos nossos pacientes que nos buscam para melhorar a sua qualidade de vida. Então a gente leva a odontologia muito a sério, né? E está cada vez mais buscando melhorias para mudar mais e mais vidas através dos sorrisos, dos trabalhos que a gente vem realizando no longo dessa jornada. Então, para mim é um prazer muito grande, eu estou entre gigantes aqui e fico muito agradecido pelo convite, Dr. Escoton, Dr. Júlio, Dr. Santini, obrigado pelo convite. Obrigado pelo gigante, 1,66 m. Isso cai bem bastante interessante. Então agora nós vamos dar o espaço para o nosso grande luz. Nem precisa de Cara, os caras para ser o primeiro convidado, não é qualquer um. Essa fera aí. Qual que é? Faz aí, Essa fera aí, velho. Não, vai acabar de Faustão. Brincadeira aí, né, meu? Primeiro podcast ao vivo aí, olha aí. Essa fera aí, velho. Vira nos 30. Agora é o Super Santini, galera. Cara, eu só tenho a agradecer. Show de bola. Você tem uma formação incrível. Foi o que eu falei hoje durante a aula, né? Com a turma de cirurgia avançada hoje. Descobri que eu sou mais velho que vocês, foi deprimente. Foi deprimente, mas você caiu do cavalo. E é o que eu falo, cara, você consegue passar a parte de manipulação do tecido mole de uma maneira didática e reprodutível. Então agora a gente entra no podcast, se você quiser se apresentar para o pessoal, fica à vontade, claro, a gente só falou agora, não deixou você falar até agora. Não, mas assim, Mas eu já começo a conversa contigo, a gente assim o que é mesmo. já com uma pergunta.
né? Por exemplo, assim, eu vejo que na graduação o acadêmico ele não tem a parte de manipulação de tecido mole, ele não tem a parte de enxerto gengival, se ele tem é extremamente superficial, e ele sai extremamente inseguro da graduação para isso. Eu queria que você passasse para gente se eu estou falando alguma bobagem aqui, ou que você Não, é não o que você tem visto e para onde a gente vai caminhar. Você que é um grande entusiasta do assunto, eu vejo pouca importância pela falta de conhecimento. Então, o profissional não vai fazer, porque ele não tem o treinamento para fazer. Né? Para onde a gente vai caminhar? Como é que está dando isso? Porque a periodontia na parte de enxertia, de manipulação de tecido mole, voltou a todo vapor. Você vai explicar, inclusive, o porquê que o dente, que o implante precisa de uma gengiva, igual gengiva ele precisa. Então, decorra um pouco sobre esse assunto, que eu acho que quem vai estar assistindo a gente agora e se interessa pelo assunto, como é que isso está andando, para onde a gente vai. Assim, a periodontia foi, principalmente essa parte de tecido mole, ela, como toda área, ela chega a um certo momento tem que se reinventar. Porque a hora que chegou a parte de implantodontia, o que foi passado na sequência, não preciso mais raspar dente. Eu vou substituir e vou colocar implante. Então foi completamente abandonada. E toda área que é reprimida, ela tem que se reinventar para Porque a periodontia de base parece que foi realmente abandonada. Sim, Raramente você vê alguém pegando, afiando uma curinha, tendo raspar dente. Sim. A literatura fala que é um dos procedimentos mais difíceis que tem uma raspagem, a periodontia em si. E também o povo caiu no gosto da parte cirúrgica dela. Então a periodontia básica realmente tem escassez total. Eu brinco em aula, é mais fácil achar um tucano do que um periodontista hoje. Ele quer fazer a cirurgia de tecido mole, mas não quer fazer a periodontia. De suporte básico, no caso, né? Sim. Não que realmente não que esteja extremamente entrelaçada, mas a partir do momento que você tem a vivência da prevenção, a vivência de desenvolver saúde, você vai se aprimorando, conhecendo, sabendo para onde olhar. Aí você começa a ter resultados diferentes na sua cirurgia. Então isso começou, ela foi abandonada, porque eu posso substituir. Mas você acha que a periodontia mudou ou a visão dos profissionais mudaram? Ficou mais comercial? Eu vendo melhor. Totalmente eu vendo melhor uma cirurgia plástica ou menos que a prevenção? Você acha que a periodontia de alguma maneira evoluiu? Como a prótese evoluiu com a chegada do digital? A prótese de hoje, há 10 anos atrás, não tem nada a ver, né? Você acha que a periodontia mudou ou os profissionais mudaram? Não só pelo comercial, mas a visão profissional mudou também. O que você acha disso aí? Mudou, porque eu acho que hoje em dia a gente é atropelado por informação. E, infelizmente, o que vende é o que é bom. E o que não vende é considerado ruim. Uhum. É muito mercadológico, mas a gente entende. Empresas são assim, são empresas precisam disso, né? ganhar dinheiro. Precisa fomentar o mercado. Mas se atropelou de uma forma extremamente exagerada, conforme a mídia. A informação é rápida. Hoje é impressionante que a gente consegue passar de informações em 15 segundos do story. Sim. Quando você não é direcionado, agora a gente começa a digital, fala uns 15 segundos, o que eu vou falar, o que eu pensei e acabou. Aí hoje você viu quantidade de informação que você passa em 15 segundos. E algumas gerações vêm com esse excesso de informação. Então é difícil eles discernirem. Sim. Quando entrou a primeira parte da periodontia foi porque o implante começou a ficar... Tinha que ficar funcional. Ficou funcional, eu falei assim, não, tem que ficar funcional, mas tem que ficar bonito. Uhum. Aí a periodontia chegou. Começou a mostrar seu valor. E foi a primeira onda de cirurgias plásticas periodontais. E foi esse momento que tinha que ficar bonito. Aí as indústrias começaram a se movimentar e vender certas facilidades. Não precisa, porque eu posso substituir por isso. Sempre com o intuito É o que eu sempre falo para os alunos que eu faço, e o certo nem sempre é de mão dada. Sim.
E aí ela então começou a ser abandonada de novo e terceirizada para biomateriais. Ah, eu posso fazer isso com biomaterial, eu posso fazer. Mas o que Aí, tem se batido muito na tecla é a longevidade do implante, no caso, com um tecido bem manipulado. sim, fundamental. Sim. Só que não tem se dado a devida importância por alguns profissionais nisso. Por isso, tanta perda de implante, longevidade de implantes cada vez menor, e o que tem caído para nós é muito retrabalho. Você concorda? Por isso que eu vejo que a periodontia cirúrgica, essa questão das reconstruções, elas vão estar cada vez mais em evidência daqui para frente, porque a implantodontia, na verdade, hoje, a odontologia vive uma moda, né? Hoje a gente vê sobre o Allofor, sobre a facilidade de fazer os implantes, a gente vê muito isso na mídia hoje, né? E a gente vê muitos casos mal executados tecnicamente. Então eu vejo que a periodontia cirúrgica, para essa questão das reconstruções, eu acho que ela vai estar cada vez mais em evidência. E o implantodontista que não domina essa técnica de manipulação tecidual, ele, em muitos casos, não vai conseguir resolver. Eu vejo dessa forma. Sim, eu também vejo essa interação cada vez mais necessária. Agora entrou um novo boom, porque implante teve um estourou, né? É uma coisa que agora se começou a fazer. Recentemente a gente estava falando no almoço, eu acho. Uma colega postando a quantidade que ela fez, 250 implantes por mês, 47 protocolos por mês. E você vê que é um volume estratosférico isso, pensando que é um profissional no mês que faz esse trabalho. Então tudo que entra em grande escala perde em qualidade, inevitável, independente que é o profissional que seja. Né? Você começa a fazer por produção, a qualidade tende a diminuir. Então a gente vai precisar mais ainda de ver isso nos retrabalhos que tem, que vão ser o nosso dia a dia, já são. Hoje, muitas vezes, a gente faz implantes e tira implantes para colocar implante novamente. Mas o que não é que a gente gosta, que vocês pregam aqui, que vocês falam aqui, que a gente se dá muito bem nisso, é valorizar a parte básica da coisa. Isso não mudou. A tecnologia avançou. Os princípios, eles ainda são os mesmos. Exatamente. Os cirúrgicos, os mesmos. inclusive, da cirurgia pesada, inclusive. Isso. Tem Ele um- quer a cirurgia plástica. Aí Mas eu a vou hora que voltar fala pra ele aí que eu vou tem que voltar demorar pra fazer, ele fala, nossa, mas dá trabalho, né? daquela primeira pergunta que eu te É fiz. inevitável. Eu vejo, isso é uma posição minha, uma opinião pessoal, tá? Eu vejo a graduação vindo sem essa estruturação na parte da periodontia, principalmente de manipulação de tecido, Sem compromisso. sem compromisso nenhum. Esse que eu não faço. E o que vem depois também não. Porque a turma que vem para uma avançada, muitos não vêm com a base de enxerto, né? De manipulação de tecido que a gente tem que trabalhar. Então a gente vê que é uma deficiência que está vindo lá de trás. Sim. E isso precisa mudar, eu acho. Sim, com certeza. E é difícil. Dada a importância desse assunto. E é difícil a partir do momento que você, eu faço implante em 20 minutos. Você começou a fazer o implante, demorava 1 hora. Aí você vai fazendo melhor. No caso que todo mundo faz em 20 minutos. Aí você fala que ele vai ter que voltar a fazer uma cirurgia de periodontia que vai demorar 2 horas. Ele tá na cabeça dele 20 minutos. Aí fala 2 horas, não dá, tem que ser mais rápido. Tem, depois que você fizer, criar a mão, entender, estudar, você vai fazer mais rápido, vai chegar também a fazer num tempo curto. Então, a relação de tempo atrapalha muito, assim. Você ter, talvez, humildade para sentar e ficar, não, eu vou ter que fazer 1 hora, 2 horas, 3 horas, que foi o que a gente fez, e a gente não tinha essa quantidade de informação. Era muito escassa, era muito deficiente, o mercado era Eu não sei você, mas eu tive que aprender muito da parte de enxerto gengival por conta. Ir lá estudar, pegar livro realmente e aplicar. Eu não tive Exato. cursos de excelência que me capacitassem para isso. Então eu tive que estudar muito e aplicar. E aí a gente tinha que estudar nos livros de prótese. Também. Não existia Também. esse livro de cirurgia plástica. Lembra E aí a gente vai para um lugar que não é nossa zona de conforto. Foi resina, prótese, assim, no começo.
a gente não tem. A gente não quer fazer, né? A gente vai direciona para aquela coisa que a gente tem conforto. Aí pega um livro de prótese para estudar. Pô, um livro de prótese não vai encaixar bem. Fomos atrás. Mas assim, ó, aí dá um gancho pra eu perguntar uma coisa. A gente vê que você resolve tudo com simples. Para você, hoje você aposta no simples, porque você tentou o complicado e viu que é muito complicado e não deu certo, ou porque você sempre começou assim, cara, o simples resolve E resolveu dessa maneira. e sempre resolveu dessa maneira. Então assim, você já chegou a surfar em outros, né, em outros mares ali, da galera que faz isso, E aquilo. rodopia e E gira. Né? coloca ponta e puxa e Olha, cola que com auxiliar tá resina. amarrada no ponto, não tira o auxiliar, ela tem que ir embora. Mas aquele cara que rodopia, faz pirueta de gengiva, não sei lá, isso daí faz com que o aluno fale, meu Deus, eu não vou conseguir fazer. E outra coisa, Na verdade? Sim. É. Existe uma curva de aprendizado ali no meio também, né? não, mas assim, existem técnicas muito complexas e que dão certo, mas não são reprodutíveis. Isso aí a Exatamente. gente sabe. Então é muito legal, a gente às vezes vê algumas referências. Cara, a gente tem muita referência boa, então os caras legais pra caramba. Só que a gente vem no consultório e não consegue reproduzir. É o que a mídia mostra, né? Sim. Porque assim, material muito caro, tudo que não faz parte da nossa realidade. Talvez, né, de uma realidade de quem está numa cidade pequena, que não consegue. E você imagina Deus, alguém que está entrando no mercado. Isso. Aí você vai passar para ele que o custo para fazer aquele implante, que ele está mal conseguindo vender pelo preço que tem na região. Você Ele imagina vai ter isso. que aumentar o custo dele por mais que 3, 4, 5 vezes o valor do implante. Mas assim, Como é que ele faz isso? mas assim, o que levou você a postar no... Hoje, eu tava brigando com a galera aqui embaixo, eu queria subir para assistir sua aula, eu pedi licença para assistir sua aula. E o que te levou a postar no Simples? Foi a conveniência ou a necessidade? Ou alguma outra coisa que eu não citei aqui? Eu acho que assim, como eu acredito em base, eu acredito que para você fazer complexo tem que fazer o simples. Sim. E aí o simples funciona muito bem. E aí eu sempre fiz desenvolver isso, fui atrás de quando o Ricardo falou, eu tinha que procurar, não tinha acesso, eu não tinha dinheiro, talvez já peguei uma época que tivesse alguns cursos, mas não tinha dinheiro para pagar para fazer. Então eu aprendi muito isso, graças ao professor Jorge Sade também, que abriu porta para eu fazer estágio com ele. E eu fui desenvolvendo o que eu conseguia na época, o simples, arroz com feijão, princípios básicos de cirurgia. Porque assim, eu posso fazer um zigomático. Eu sou contratado, pago pelo meu paciente para fazer o zigomático. Eu posso errar o zigomático? Posso. Porque eu estou começando a fazer aquilo. E mesmo que seja avançado, eu já faço. Mas eu tenho o direito de errar. Todo mundo tem o direito de errar. Mas o simples não. Sabe o que eu tava Eu não posso errar o Mas simples. sabe o que eu tava conversando com o Júlio hoje? O aluno, ele quer escalar o Everest. Ele quer colocar uma japona e ir pra lá pra cima. Cara, eu pra escalar lá, tive que passar pelo acampamento base. Tive que conhecer os caras lá no Nepal. Aí depois de um tempo no acampamento base, eu fui mais um pouquinho pra cima. Aí eu fui mais um pouquinho pra cima. E não foi assim. De jeito, não é rápido. A analogia que eu usei foi mais ou menos essa, não foi? Para ninguém é A rápido. gente, a Você gente concorda tava com isso? almoçando. Nada é assim, né? Cara, a gente É a tava curva de almoçando e aprendizado. conversando sobre isso. Pra pessoal entender o quanto a gente gosta do que a gente faz. A gente tava almoçando. Mas esse imediatismo não funciona. Não, e não vai funcionar. E não dá valor pro básico. Exato. Então ele Isso. pula. Isso. Ele já vai pro avançado. Ele A já galera, vai pro Everest. a galera quer chegar e lateralizar, fazer bloco, mas não sabe incisar. Mas isso Não vira em sabe frustração anestesiar. com o tempo, né? Hã? Vira em frustração com o tempo, porque se tu não conseguir reproduzir aquilo que tu tá buscando, vai virar em frustração. Então, eu concordo com isso também. Exato. É algo que, como a gente tava falando, cara, a vida é muito simples. A gente tem que chegar e falar bom dia, né? Educação. Falar bom dia, pedir licença e trabalhar. É o que a gente sabe fazer. E quando a gente Então, e vai... isso funciona em 90% dos casos. Eu acho que isso é mais.
até mais. Então, a hora que você faz o básico, então eu fui fazendo o básico de respondendo, fui fazendo o básico e tinha os resultados, comecei a ter resultados e caprichar. É para Cara, ficar assim, então tem que ficar assim, ó, assim. Como eu E aí falei, fui tendo resultados. como eu falei na minha apresentação, você foi um grande mestre, o cara que pegou na minha mão e fez eu acreditar. E é justamente isso. A gente sempre apostou no básico e fazer aquele enxerto que a gente fez, aquele paciente com protocolo. Josué? Pô, legal pra caramba, negócio redondinho. Aí tinha uma pessoa ali assistindo, tal, o Everton, né? O que trabalha hoje com a O bom gente. que quando a gente trabalha junto, é meio louco, né? A gente discute junto, tal, o pau tora. Mas o Everton tava assistindo, ele trabalha junto com a gente hoje, que é aluno do curso agora. Ele chegou e falou, cara, é legal ver vocês trabalhando juntos, porque o negócio roda de uma maneira legal pra caramba. Fluida. E a gente Principalmente que fez. vocês sabem ouvir. E a gente fez Um ao o outro. simples, cara. A gente fez nada. Na hora que terminou, eu falei, cara, a gente não fez nada demais. Não Incisão, teve pirueta, malabaria, não Nada. teve E resolveu. Resolutivo. cara. Mas, Você mas- vê mas o caso. o problema dessas gerações novas, e eu venho de uma geração mais nova que é de vocês dentro da odontologia, eu vejo nitidamente que todo mundo quer lançar uma moda. É o que nós vinha conversando agora ali fora, Todo né? mundo quer ser Gepeto. Todo mundo quer apresentar sua técnica, Todo mundo quer inventar a roda. né? Então, é que nem a gente sempre fala. O próprio zigomático Reginaldo Miglioranza, ele vem falando sobre o zigomático fora há 23, 25 anos. Hoje isso voltou em evidência. E assim, de 4 ou 5 anos atrás, todo mundo queria fazer enxerto. Não era assim? Reconstrução de maxila atrófica, aquela preocupação em devolver osso. Pô, o Só cara que hoje falava de maxila atrófica. Só que hoje 24, o 25 pessoal anos está querendo atrás. aprender a fazer zigomático em 2 dias. Não vai Online. aprender. Foi pro outro lado Ah, e seguir uma parte muito rápida. Então eu justifico Sem que saber o básico. o perder o básico, eu acho que tem muito a ver com essas modas que todo mundo fica lançando. E como forma muito profissional hoje e muitos mal qualificados desde lá na graduação, a informação que você passar, ele vai pegar e vai tentar reproduzir aquilo. Então ele vai quebrar a cabeça há muito tempo para depois ter o discernimento de voltar atrás e dizer, não, peraí, a gente vai voltar a fazer isso que a gente fazia, que é o simples e que resolve. Vamos parar com essa bobagem aí que a gente está inventando, que não tá tendo um resultado ou tá muito complicado. E esse básico que vai te dar resposta para tudo. Todos têm que passar pelo básico para chegar no avançado. Só que o povo não está entendendo isso. E muitas vezes eu faço o básico e já chego no resultado. Mas o que está acontecendo, Santinho? Então, por isso que não. Eu chego aqui no curso, primeiro dia de aula. Quem já fez levantamento de seio? 1, 2. tá, galera, Quem já fez enxerto gengival? Ninguém. Cara, é um curso avançado. Então eu presumo que o cara que se inscreveu no curso, ele já veio embasado. Já fez, começou no E eu que tenho, ele vi- e queria. eu tenho virado responsável por formar toda uma má formação que veio lá de trás. Nunca falaram não pro freguês. Isso é uma E bosta. chega na pós-graduação, Eu tô você vai ter que É falar. o que a Pô, o gente Júlio me falou acompanha no hoje. curso, você me acompanha no Deixa curso. eu te contar o que o Eu tenho que ser o responsável, só um pouquinho, Júlio. Eu tenho que ser o responsável pela má formação do aluno. Eu tenho que fazer ele ficar bom. E o que ficou para trás, entende? Aí vem essa má formação que eu falo. Eu vejo a odontologia indo para um caminho escuro. Onde na graduação o professor não quer formar direito porque quer vender uma especialização, quer vender alguma coisa. Entende? Esconde o jogo. Mas, ó, Mercadológico isso. Totalmente comercial. né? deixa eu te contar o que O mercado Eu não sei se eu tô aproveitando falando esses- bobagem. O Não, mercado está aproveitando os hoje gaps. eu não sabia isso. Numa dada instituição, os professores são proibidos de falar que o aluno tem que estudar mais. Porque não pode. Bom, Tá ofendendo. É chato, né? Mas assim. É o fato de você não poder cobrar a pessoa hoje, que pode virar qualquer tipo de assédio, está dificultando o nosso trabalho. Hoje eu vou pegar na mão do aluno igual eu fiz com você,
Eu falo, dá licença pra pegar na sua mão. E ele pegou na minha mão bonitinho, ele sentou atrás de mim. Aí é. Assim, ó. Foi ou não foi? Eu tô sem retorno aqui, fiquei sem retorno. Essas coisas não apareceram nas filmagens. É, mas ele sentou atrás de mim, pegou na minha mão bonitinho e falou, eu vou te ensinar. E se você tá aqui, se você acredita, vamos. Fez igual eu no teu primeiro dia. É? Fura aí, cagão. Eu tava fazendo... Peraí, deixa eu colocar meu retorno aqui. Eu tava... No primeiro dia de curso, dia 14 de fevereiro de 2020. Marcou, tá vendo? Dia do meu aniversário. Você me ligou achando que eu tinha saído. Eu ali, tal, ia fazer implante de pré-molar. E eu escolhendo a posição do implante, né? Visão de protesista, sabendo onde que vinha sair o parafuso, tava bem certinho. Visão correta. É. Que é o protesista que tem que dar a cirurgia. Isso, porque eu já cansado de me lascar. Pode falar. Pode. Cansado de me com prótese, de nego colocando implante errado. E eu escolhendo aqui, de repente, eu saio um suspiro aqui. Uma baforada. É, quando ele fica nervoso, ele bufa. Ele dá aquela respirada errada. É que vocês quase não dão trabalho, né? É, eu só senti aqui. E eu escolhendo o lugar, mexi a cabeça do contra-ângulo pra cá e pra lá, de repente só escutei, fura aí, cagão! Vai me dar trabalho pra saiu. E eu furei, coloquei o implante, quieto. E aí depois eu fui embora porque era meu aniversário. E aí tinha convidado um monte de gente pra ir pra casa e tal. Me ligou preocupado. Achei que ele tinha isso. Achou que eu tinha ficado espinado. magoado. Achou que eu tinha batido lá embaixo e espinado a rosca. Não né? aguentou essa pega. Não, aí me ligou, não tava bravo. Eu falei, não, cara, só fui embora porque é meu aniversário. E deu tudo certo, né? Mas foram dois caras que marcaram a minha vida. Pegou na minha mão, encoxou por trás. Tá tudo Respeito. certo, né? Mas é difícil mensurar isso, né? Que a gente veio dessa filosofia. Pedala Robin, tá Pedala, fora se vire, E vai. vai. Mas você vê pessoas, por exemplo, você vê entrevistas do Bernardinho, do vôlei. As pessoas chegam, atleta chegando e falam, pô, você xingava, eu dava um pedala, mandava um tapa na minha cabeça, eu mandava lá, vai lá pegar aquele saque. Hoje em dia você não tá Hoje falando você não nada. pode. Não Aí pode ele falou acontecer. assim, não tem jeito. Não Se eu fizer agora o que eu fazia com vocês lá atrás, xingando, mandando pra qualquer lugar, os negros vão embora, eu vou ficar só eu aqui. Ninguém vai defender a seleção mais. Então, sentir isso A cirurgia e ao mesmo tempo em si, cobrar isso, ela é difícil ela em todas as áreas. pô, é um ser humano, tá ali. Você tem que ter todo um zelo, tem que ter um É ao cuidado, vivo e a cara. cores. É um negócio sério. Não é brincadeira. A gente não tá aqui pra brincar. Todo mundo que tá aqui sabe como leva o trabalho a sério. Então, o mínimo que eu exijo de quem tá comigo é ser muito sério o que tá fazendo. Todo mundo que tá aqui leva isso muito a sério. Tem que ser profissional. Tem que ser profissional. Acima de tudo, tem que ser profissional. Tem que olhar, a gente até muitas vezes atropela por emoção. Claro, Mas pelo tem zelo. que ser profissional. Zelo, Pelo zelo. excesso de zelo. Então, encontrar esse limite hoje em dia está muito difícil. Como é que E tá o a aula com o mercado? pessoal lá hoje, pessoal? O que vocês bateram de assunto lá hoje? Foi bacana, mas ao mesmo tempo eu vi que eles ficaram um pouquinho assustados. Com Você que tá vendo? Bate com aquilo que eu te falo. Quando a gente está mostrando e o ser simples, eu falei assim, ó, isso sendo simples, você vai ter esse resultado. Só que lá fora, eu falei, peraí, mas os resultados estão batendo com o que mostra lá fora, só que aqui você usa porta-agulha, lá é metralhadora, bombinha de 15, um caça, um míssil, para chegar nisso. Aí fica muito discrepante. Eu pego muito buco aqui no curso. Então eles vêm com a R15, um lança-foguete Uma K-47. e um AK-47. Sendo que às vezes o cara só precisa de um canivete, né? Olha lá. Suíço. Né? Analogia besta, mas é mais ou menos Mas por aí. é, Mas você não pode Mas a gente não entrar precisa disso tudo. para eliminar o inimigo lá sem fazer barulho com o AK-47. Então, para cada situação, a sua ferramenta. sim, E outra coisa, você chega num nível da profissão que você precisa ter as ferramentas de excelência. Sim. Para ter Ajuda o resultado bastante. de excelência. Adianta. E isso chega até o fio de sutura final, onde você termina a tua cirurgia. Mas, ó, isso é legal você falar,
Porque a gente pode falar dos parceiros nossos, né? Claro Galera que do sim. Supremo, né? Sim. Pô, material de primeira qualidade, então já fazendo jabá aqui, né? Galera da Supremo, pô, material de primeira qualidade, quem aí tiver, já vamos deixar aqui o contato do Diego, do André, galera da Supremo É ponta é firme. ponta firme. Material bom, mas não tem jeito de você ganhar uma guerra dando tiro de espoleta. É. Você tem que estar O bem oposto armado. também, o oposto também Então, não vale. O que o pessoal do Supremo fez, trazer a tecnologia que tinha lá no exterior para o Brasil, cara. Eles estão desenvolvendo material aqui O dentro. material deles hoje é de ponta. Tá? Eles Qualidade. são solícitos no atendimento, que ajuda Que é o bastante. fundamental. Isso é legal. A gente compra isso, Claro, atendimento. claro. E Você o quer que- ser bem tratado, cara. E assim, a gente vai falar de alguma coisa, a gente manda mensagem pro dono do rolê. Sim. Conversa Não tem com... muita volta, né? É. Não fica Então, falando com o índio, né? Fala é. com o cacique. É Né? muito legal. Então, a gente vai deixar, na hora que a gente postar aqui, a gente vai deixar o link da Suprema aqui. A Vai. galera, porque eles estão Eles dão muito fornecendo, apoio pra inclusive, gente o material pro hands-on. O Rendzão amanhã. Então, Isso é bem bacana. A da Tech Sutri também, né? Pessoal Também aí, disponibilizou os vamos fios. colocar o Ciro, o contato do Ciro, Do esqueci Newton, da Cris. da Cris, conversei com ela ontem, porra, uma gentileza, assim, pô, me trataram super bem, a gente conversou ontem, foi... Boas São ferramentas parceiros. aliadas ao nosso trabalho. Assim, é importante a gente ter a mão, né, tem um embasamento científico, teórico, só que material também, né? Não Sim. dá pra você dar um ponto numa papila, não posso falar a marca aqui, mas com uma agulha que não nem fura, né? Não fura, não corta. Então, assim, você tem que ter bons materiais, né? Então, aliar. E mostrar o que a gente usa. Isso. Exatamente. Eu lembro quando quando a gente saiu daqui do curso, quando eu dei aula para vocês, a gente foi almoçar uma comida leve no Mandaloso. Bem lá, Bem lá, meu pegado. 500 quilos de Bem polenta. pegado. Tá levantando a cadeira. Quem comeu bem lá. Que tinha falado, pessoal, cara, o bacana é que você está mostrando o que você usa, eu lembro de você falar. E, por exemplo, aí você tinha falado, eu fui fazer um curso de cirurgia plástica com tal pessoa, a hora que no coffee break eu chego lá, o cara com a marca me enfiando o negócio para comprar, esse aqui enfiando para comprar, esse aqui enfiando para comprar, várias marcas te empurrando. Eu lembro que você falou isso, pensei, você mostrou aqui o que você usa, mostrou, quer, compra, não quer, não compra, tá aqui os contatos. Vamos aproveitar para mostrar um pouco do teu trabalho. Agora a gente vai falar sobre a parte técnica da coisa, professor Santini, dando sequência aí na nossa conversa. Agora a conversa fica um pouquinho mais séria, porque é como a gente resolve esses casos clínicos, né? Aí eu vou pedir para você falar um pouco sobre classe 1 de Miller, sobre classe 2 de Miller, classe 3 de Miller, como e quando se resolver casos de recessão gengival, tá? Tira a mãozinha aí. Certo, professor? Sim, deixa eu já deixar no ponto Me aqui. dá trabalho, né, esse piazinho? Mais trabalho que Esse professor. me dá trabalho. Rapaz, me dá trabalho. Isso aí, hein? Só trago Pra vocês alegria que aí. estão assistindo, eles não sabem que esse mas cara me dando trabalho. Deixa eu fazer um adendo aqui. Hoje, na hora que o professor tava falando lá na aula, eu dei uma cutucada na costela de um aluno lá. Eu falei, anota essa merda aí. Isso é importante. Porque ele tava falando sobre classificação de Miller, tudo certinho. Aí eu dei uma cutucada na costela dele e falei, cara, anota. Ele falou, por quê? Por Porque quê? isso É aqui é brincadeira. o que você É. vai usar, pô. Você tá Você dando vai um mapa saber. de Volvo, cara. Você vai saber se vai dar certo ou não pela classificação de Com Miller. certeza. Então ele não estava anotando, estava ali arrancando sujeira da unha, olhando para cima. E isso aí é a base de tudo, né? A previsibilidade. Então você pega um São caso as- assim são no as consultório. referências. Sim, exato. Eu bato muito em Você vai referências. fazer o que aí, companheiro? O cara faz essas facetas aí, ó. Chama, por enquanto, a gente chama o Santinho para operar. Santini, você pode ir discutindo esse caso passo a passo pra gente? Sim, Como é que foi teu ponto de partida, teu planejamento, tua execução? Conta as pra gente referências. aí. Exato. Sempre referências. Pensar que a gente vai trabalhar hoje com uma área só e resolver casos complexos dessa forma é extremamente utópico se você não trouxer a outra área para você desenvolver casos assim.
Porque a cirurgia vem com a parte biológica, te dando previsibilidade e vai te mostrar classificações que vão ajudar a você enxergar isso. Mas quem gere o caso, quem vai dirigir o caso, é o resultado final. E para a gente ter resultado final, a gente precisa ter referências. Porque casos assim, a periodontia pode chegar e ir trabalhando biologicamente para o que vai acontecer. Mas nem sempre eu quero tudo que a periodontia pode trazer no caso desse. Porque é uma situação extremamente complexa. Mas a primeira Impressão coisa de que eu dentes. penso quando aparece um caso para mim assim, eu penso, eu vou ter capacidade de recobrir essa área? Né? É o que o profissional pensa no primeiro momento. Exato. Porque você não pode aumentar o defeito. Não pode piorar uma A coisa partir que já do está momento que complexa. você assume um caso como esse, você não pode piorar ele. Então, descreve pra gente aí como é que foi o teu... Sim. E aí, então, a gente tem que ver as referências. As referências para o cirurgião são referências estéticas. A gente foi falando, foi buscar nos livros de estética o que a gente vai enxergar para um caso desse. E aí tem que fazer o básico. Referência estética é uma análise primeiro da face do freguês. O que a face vai mostrar pra gente. Depois que o sorriso, o lábio vai mostrar pra gente. E aí chega em dente, que é onde a gente teoricamente mais trabalha. Analisar isso, a gente precisa de referência. E o sorriso da paciente, eu preciso de linhas para saber o que é horizontal e vertical. São situações básicas, mas eu preciso saber o que é saber se está alinhado isso com a horizontal ou vertical. Trazer essa informação para o sorriso, para eu ver o que eu vou mexer. Lado direito, lado esquerdo, qual que eu vou estar mais equilibrado, eu vou usar algum ou vou usar só médias, que são outras referências. Pô, fotografia é fundamental. Fundamental. Fundamental porque ela é honesta. Ela mostra. A gente não gosta de fotógrafo. Ainda tem um profissional que não porque ela fotografa. Pô, hoje com celular você consegue já fazer o planejamento. certo? grandes informações. Antigamente não tinha celular para fotografar Mas casa. assim, eu, dentista, consigo fotografar de uma maneira que a fotografia me entregue informações para diagnóstico, para uma análise. Eu, que não sei fotografar, consigo fotografar? Ou eu preciso investir em equipamento caro, fazer curso caro? O que você acha, assim? Eu acho assim, a gente precisa ser. A captura da informação também é importante para você conseguir trabalhar em cima dela. Senão a gente trabalha em cima de uma captura que não é 100%. Então você já começa a se iludir, que é uma largada. A Sim. informação não é verdadeira, a gente não consegue. Começa a fantasiar daí para frente. Então, para fotografias, claro, uma fotografia de celular hoje dá muita informação. Mas é muito fácil a gente errar ângulos e Sim. interferir nesse processo aí com o celular. Vale a pena investir numa Uma máquina fotografia um fotográfica. pouquinho mais profissional. Então. Sim. Fundamental hoje não é, claro, o dólar varia, tem algumas situações, Sim. mas uma câmera fotográfica profissional hoje te dá a realidade. Então, na largada, você já sai da realidade e consegue resultado mais previsível. Até Com porque não certeza. existe um planejamento reabilitador hoje sem fotografia. Não, hoje a fotografia faz É, parte faz do parte do projeto. tratamento. É comunicação com o laboratório, é comunicação Isso. com parceiros, é comunicação com o paciente. Eu, graças é a Deus, tive um mestraço, um tutor, que é o Renato, na fotografia, que vai vir aqui conversar com a gente, que me mostrou, que me pegou na mão, como você fala, e falou, escutou um fotógrafo, é assim, é assado. É. Que hoje, graças a Deus, a fotografia O professor Renato é É importante. fora é de outro base, monstro. né? Sim. Conhece o Vamos Renato? nessa, que tem um monte de caso clínico pra gente Vai. tocar, que seja, e a gente não pode ficar perdendo tempo. Então, você trouxe as informações de face e leva para o sorriso. E as informações de sorriso. Porque o que é belo tem que ser ciência. Não pode ser o que eu acho. E sim o que a ciência mostra pra gente. Então, a boa fotografia, interagir com referências. Essas referências têm que ser paralelas a essas linhas. Todas essas linhas são referências. O que cada uma vai mostrar esse equilíbrio e o desequilíbrio aqui da região. Então, eu avaliei face, eu avaliei sorriso. Feito isso, eu vou levar informações para a minha literatura, eu vou ver o paciente de lado, mostrar para ela que essa situação dinâmica é extremamente importante, a situação de perfil dela é extremamente importante, e aí finalmente eu cheguei em dente. Essa informação de sorriso, de face para sorriso, sorriso para dente. E aí vou em termos de média, fazer essa mensuração, ver que proporções podem ajudar no nosso tratamento.
determinar o central, que é uma referência para gente. Mas isso é dentro ou é uma coroa que vai... Ela tem uma coroa Que hoje. está estendendo até lá na raiz, né? Está entendendo? Uma Básico prótese que tem que imita tirar uma isso aí raiz. para poder resolver. Temos que trabalhar, resolver isso aí mesmo, porque o dente 11 está condenado. 2 cirurgias parodontológicas não seguiram selada a saúde para paciente. Então a gente vai ter que trabalhar com o implante também, nesse caso, que é extremamente complexo. Então, as referências são fundamentais. Saber médias para eu saber aonde mexer. Aí entra coisa básica que a gente estava falando. Onde é aqui? Tudo isso eu vou colocar gengiva? Será que eu não tenho regiões que é uma abfração? Ou seja, a abfração eu tenho que ter resina, tem que ter cerâmica. Recessão que eu vou ter tecido. Então eu tenho que passar o que eu preciso ver aqui. O que eu preciso enxergar aqui. Isso aí eu... Para não sair fazendo cirurgia. Isso aí é o dito que quem não tem as manhas não entra, não. Não entra, Sem instrução de profissional. O cara que não dominar vai mandar pro Bora, cara. deixa eu continuar aqui. O Eduardo tem muito caso para te mostrar, não pode Bora. perder. Vamos nessa. Vambora. E aí a gente... É uma situação extremamente básica. O que é uma bifração, uma recessão? É extremamente básico. Só que no caso clínico, isso deixa de ser básico. Onde está a minha recessão aqui? Cadê minha mela cementária aqui? Não tenho referência. Não Ela tem sumiu, mais, acabou, não tem exatamente. mais. E hoje, com laminados, retrabalhos, a mela cementária foi embora. Eu não tenho referência. Pessoal, em vários Isso espaços vai biológicos, a torta é direito. cada vez mais biológico. Então a gente tem que determinar isso, pegar média, tamanho de dente para seguir o nosso planejamento. Aí eu vou para a cirurgia. Preparado e sabendo tudo isso. Aqui é prótese. Exame vai me dar análise da tomografia das regiões que eu vou trabalhar. Eu tenho osso, eu não tenho osso. Esse osso é viável para colocar implante ou não. O exame É vai incrível ajudar a como a determinar. cirurgia parodôntica acaba com tudo. Ela, o acesso para aquela região Eu não sei, acaba eu recriminando muito. Como diria minha avó, crê em Deus Pai. Negócio... Mas bora lá, Edu, desculpa eu te cortar. Mas Vamos lá, são vamos lá. referências e muitas vezes são importantes e conseguem resultados. Através disso, eu gero uma informação de como eu vou desenvolver e começa a desgastar para começar a dar proporção para os dentes. Resinas provisórias que vão guiar a estética do meu caso. E o que está tirando ali está ficando sem nada, Até mesmo para onde repousar o enxerto. aonde a área que eu tenho que preparar para receber. Não vai ser só o fato de eu saber. Eu saber que aquela recessão do canino, ó, eu não vou recobrir 100% mais. Eu fiz uma restauração ali para simular o tamanho, e aquela parte ali que vocês estão vendo, só raiz, ali eu vou trabalhar com tecido. Abaixo dali eu vou trabalhar só com formas de dente. Feito isso tudo, eu consigo desenvolver meu projeto através das medidas que eu fiz lá atrás do indente. Vou preparar esse leito, limpar isso aí, para conseguir deixar um meio mais limpo possível. E aí eu vou para o meu corte e costura. Aí sim eu vou começar a minha cirurgia. Vou trabalhar os passos cirúrgicos preconizados na literatura. Extração do dente. Parece ser uma coisa básica, mas a hora que você vê se dá clinicamente com essa situação, se você não está preparado, se você não confiar no seu Você pode planejamento, aumentar o tamanho do defeito. você pode aumentar o tamanho do defeito. Então, digo assim, se você vai entrar, você não pode aumentar o defeito já. Sim, Já é crítico. Senão você acabou com tudo. complica mais ainda. Então, nesse momento, se você tem um planejamento correto, chega aqui, você vai confiar no teu planejamento, você vai colocar referência, guias para você trabalhar e ver que o teu defeito que está enorme, na hora que você mede, você vê que ali não, tem que ter tecido ali. Então eu tenho que trabalhar com tecido, eu não preciso reconstruir uma parte óssea nessa região. Feito isso, aí eu faço meu implante. Aí tem situações de gap, que é uma abordagem que a gente tem que falar muito mais depois. Quem me segue já me conhece, sabe que eu não preencho o gap. Faz parte de uma situação da literatura. Feito isso, a gente tem o implante em posição. Vou trabalhar com tecido, onde eu posso ter esse tecido. Você trabalha com a área doadora sempre de conjuntivo subepitelial.
Sim. E quase todas as vezes trabalhamos com um bisturi de lâmina dupla, 2 milímetros. Me dá regularidade, princípio básico de cirurgia. Se está regular, vai cicatrizar melhor. Tanto onde vai receber o enxerto, como vai. Você acaba pegando uma faixa maior, porque ele dá uma contração depois, então você pega exatamente a faixa que você vai precisar para cirurgia. Exatamente a parte que eu vou precisar. Perfeito. Tá? Não tem essa. Não é a margem maior, não. Isso é bom a gente salientar. É o parte Quem do tá escutando, planejamento. tá E eu vendo acho isso. legal Que está em cima do planejamento. Tá sabendo. aquela questão que você falou hoje, na hora que nós estamos na sala, inclusive, de dominar uma técnica, mas conhecer as outras. Você consegue falar um pouquinho assim? A gente tem que saber uma muito bem, mas tem Muito que bem. conhecer as outras, porque dependendo do caso, a gente tem que lançar Indicação. outras técnicas. Né? É fundamental isso. Eu tenho várias técnicas. O índice de sucesso aumenta de uma técnica para outra? Normalmente não. Então, se você se desmistifica com essa técnica, faz bastante, sabe fazer ela de trás para frente no escuro, você sabe fazer aquilo ali muito bem. Você vai ter bons pós-operatórios muito interessantes, E confiança, né? Você tá Confiança, fazendo, você tem previsibilidade. reprodutividade, Exatamente. previsibilidade. Então você vai conseguir o resultado. E não ficar trocando de técnica à medida que o tempo vai. O mercado vai mostrando técnica nova, aí você tem que mudar, que eu tenho que mudar, que eu tenho que mudar. Nenhuma técnica de remoção mostra resultados melhores do que outra. Nenhuma. Então, eu sabendo fazer bem aquela, tendo confiança, eu sei fazer ela de tudo quanto é jeito, eu vou ter bom resultado, eu vou ter bons pós-operatórios. Mas, ao mesmo tempo, uma hora eu preciso saber fazer outra técnica. Então, eu também vou precisar me adequar à situação cirúrgica, sabendo essa outra técnica. Sim. Mas vai complementar. A gente ficar mudando de técnica, conforme o mercado muda, a gente nunca vai ter experiência total com aquela técnica. Não é saudável, né? Não é saudável. Mas assim, por exemplo, o professor Santini idealiza a técnica de lâmina, bisturi de lâmina dupla, e ok. Qual seria a minha contraindicação? Assim, eu tenho um paciente, quando eu decido lançar mão de outra técnica? Quando o paciente tem espessura mínima de conjuntivo inferior a tantos milímetros, se o paciente tem alguma resistência em relação à comorbidade do pós-cirúrgico, que me levaria a lançar mão de outra técnica, assim, o professor consegue... Situações de onde que eu tenho limitações basicamente anatômicas para você desenvolver aquela técnica. Ou a quantidade que você precisa é muito maior do que aquela técnica pode me gerar naquele momento. Por exemplo, a gente trabalha muito com bisturi de lâmina dupla região de palato. Mas às vezes eu preciso da técnica de tirar de tuber porque eu quero um tecido um pouco diferente. O tecido vai me dar mais fibrosado, tem mais conjuntivo, então vai me dar mais arcabouço para aquela situação. Mas basicamente situações anatômicas que podem me limitar. Que assim, dificilmente você, dominando aquela técnica, você vai conseguir o que você precisa. Mas tirar de uma outra área, por exemplo, de tuber, tem que estar aberto também. Porque às vezes eu quero aquilo ali, porque eu quero um volume maior, eu quero uma densidade maior do meu enxerto. É que a própria característica do tecido ela é muito diferente, né? Sim, principalmente dessas Ah, duas Não, mas situações. eu digo assim mesmo do palato, né? Você fala técnica de lâmina duplo, técnica de envelope modificado, Bruno modificado. Mas o pessoal da Ah, pele, não me corrija se eu estiver falando bobagem, mas diz que o enxerto de conjuntivo do tuber ele é muito gorduroso. Não, ele cresce depois, né? Muito fibroso. Fibroso. Tem muitas situações que tem fibroblastos tipo 2, que é a hora que multiplica, pode ganhar um volume tardiamente. Na área estética, É. então, ele não é Ele tão cresce indicado, depois né? de enxertar. Entendi. É muito mais... Tuber praticamente trabalha com implante. Porque Pra dar quando a volume. gente quer... Para dar volume. Porque a Isso. gente quer correção do defeito. E o tuber, Na área de dente, você quer um cobertor, você quer que o enxerto modele aquela região. E o tuber não vai modelar. Que ele se acomode ali. Fibrótico, né? o tuber não vai acomodar. o tuber é legal porque a comorbidade É muito muito pouca. pouca. Muito pouco. E assim, você tem um volume muito bom de tecido. E tem esse negócio de ganhar depois. Eu nunca observei, nos meus casos,
Eu tenho Falar notado que eu observei. Não é toda hora, não é toda hora, não não. observei, não. A gente não pode Mas- contar com isso. Mas Mas que sempre é mais dá um rigoroso. volume bom. Porque daí arranca como se fosse uma tampa, né? Eu arranco logo tudo ali, como se fosse fazer uma incisão, tirando como se fosse um alvéolo ali para tirar o terceiro molar. Vamos voltar que a turma quer saber de caso clínico. Eu também quero. Então tá bom. Vambora. Então aqui a gente pegou uma enxerto grande, 20 milímetros, tá? Desde a região de tuber lá atrás até a região anterior, e estabilizou com uma técnica de tunelização, ou seja, uma técnica que eu desenvolvi um túnel, uma técnica da década de 80, do início da década de 80, que voltou a ser moda para a região. É uma técnica que eu não vou romper papilas, vou preservar essas papilas, e a gente vai acomodar. Parte pode ficar exposta, até 30% da literatura me mostra isso. Então eu não vou estressar de ficar. Então, gerando 30% esse pode retalho. ficar exposto que vai vascularizar. Vai vascularizar. Perfeito. Lembrando que é uma porcentagem, então quanto maior a enxerto, maior a área pode ficar exposta. Exatamente. Então a gente fez exatamente isso. Gerou situações de estabilizar, como toda cirurgia. Fios finos são extremamente necessários para a gente conseguir Aí, cercar provavelmente o mais. polipropileno aí. Aqui é um polipropileno, 6 zeros, da Tex Ultra. E a gente tem um 8 zerinhos aqui, complementando, já que esse caso Bem fininho. era necessário pela complexidade dele. Eu quero uma Usou, coaptação por primeira usou intenção. magnificação ali ou não? Aqui não, aqui era só o zóio. É que é grande, né? Alguma coisa tem que ser grande. Vamos lá. Legal, legal. Então a gente finalizou o caso assim, tá? Com essa parte de ter sido exposto. Houve uma boa aqui detalhes da sutura que a gente pode mostrar em alta definição para ver assim, o que tem diferente aqui. Simples. Todo mundo que faz cirurgia tem isso aqui no consultório. Os pontos simples. Praticamente só pontos simples. Que Eu é o acho meu que dia a dia. Eu acho dos que uma casos. das grandes previsibilidades dentro da área de enxertia é a estabilização do enxerto. E a estabilização está, grande parte dela, na sutura. Grande parte não. né? Toda O ela, né? tecido É o- só depende disso. O enxerto a gente tem é a possibilidade sutura, né? de interpor. A sutura e também Sutura que a gente tem que fazer assim. o retalho, né? Porque se o retalho não tiver ok, então ele vai ter mobilidade de retalho, né? Então, a primeira retalho, segunda sutura. Sutura. Mas Então, tá aqui terminou. simples. Fizemos a mesma coisa no canino, só que aí aqui é em dente. Estabilizamos lá para ganhar em dente. A resina determinou o tanto que eu vou recobrir. Estabilizou assim. Ótimo. Deu um travamento inicial. Voltamos o próprio dente da paciente como resultado Provisório. provisório. Aliviamos a oclusão. Tá lá para, como diz Vicente de Espanha, o pai do Vicente, que a gente trabalha lá. Esse provisório está aí simplesmente para você ler. Para mais nada. Você só vai conseguir ler com ele. Então, por favor, não faça nada que possa modificar. E a paciente, 10 dias, já tem esse resultado. Já te deu um prognóstico aí? Não, por um favor. caso que chega no dia a dia clínico e parece um bicho de 7 cabeças, né? E foi resolvido de forma simples e Mas é aí que está a previsível. sacada da forma como o Santini trabalha, né? trabalha a parte de manipulação. Não é algo que você vai para casa ficar pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer? Você vai e faz. O simples, bem Sim, feito e exatamente. resolutivo. Simples e reprodutível, né? Vamos lá, É Santini. reproduzível. E aí a gente espera maturar. Processo aqui, 120 dias. Estável, a gente já pode trabalhar, moldar. E tem a situação inicial. E as cerâmicas 1 ano e meio depois. A gente viu o equilíbrio novamente, pensando nesse processo, quando a gente finalizou o caso. As situações dos parceiros cerâmicos 2 anos e meio depois do Ah, caso. você vê a qualidade do tecido gengival que está formado ali. Exato. Estabilizado. E as longevidades que a gente foi acompanhando 4 anos depois. Internamente estável. Vascularizado. Não mudou. Seguimos o protocolo. 8 anos depois, seguimos a mesma situação reprodutiva. Então a gente vê que a gente tem longevidade nesse processo. Se mantém o resultado à medida que o tempo vai passando. Claro, todas as outras partes básicas são fundamentais. Oclusão, higienização.
controle do caso. Que Da o paciente preservação tem do que fazer. caso, né? Da preservação que o As paciente tem que consultas fazer. de periódicas que o paciente tem que vir fazer. Exato. Então a gente vê que a gente consegue um acompanhamento muito Caramba. bom. Eu sou insistente porque a gente tem que mostrar longevidade, que é a responsabilidade que a gente tem à medida que a gente vai ficando mais velho. Sim. Bacana, então são Muito situações que a Demais. gente tem como começou, como finalizou o caso. Maravilhoso. Maravilhoso. Um equilíbrio melhor que a periodontia buscou junto com o planejamento. A prótese sempre manda. Então, se sua mulher for protesista, ela vai mandar, inclusive, no consultório. E não adianta também fazer um trabalho magnífico assim da periodontia e chegar na hora da prótese e botar tudo a perder, né? O Exato. trabalho tá Tem que ser um completo. entendimento disso. Daí a tomografia do caso mostrando acompanhamento, mostrando a qualidade do tecido que se mantém naquela região, formação óssea que se Olha tem isso, naquela região. Então a gente vê que tem esse processo, a gente trabalha sem preenchimento de gap. Algumas regiões com certeza podem estar expostas, mas você vê que tem uma qualidade óssea e estável 8 anos depois. Aquele de gengiva queratinizado também ali, tá? E aí o que a gente passa, volta a falar, o que quem trabalha com cirurgia não tem no consultório aqui? Talvez não trabalhe com fio 6-0. O resto tudo Exato. Uhum. tá lá. Em quantas cirurgias a gente resolveu esse caso? Uma cirurgia. Pensando numa situação Envolve o estudo de básica. caso, né? Preparo para cirurgia. Planejamento, Mas já tem o bicho né? de sete cabeça. Sim. Vamos pro próximo? Fechou? Planejamento e conhecimento protético. Tem um caso que o professor mostra na aula dele lá, Deixa eu mudar agora pro computador. que ele coloca um canino para saber a altura do zênite. Não tem um caso assim? Ele fala onde vocês colocariam esse implante para a gente colocar a altura do zênite. De acordo com a altura do zênite, tem osso pra caramba, mas a gente tem que desgastar osso. É um caso na sua aula que a gente tem que fazer isso aí. É um canino. Não? Não é o canino De uma paciente jovem. Sei lá. lateral. Todo Lateral. professor de manipulação de tecido mole tem um caso de um canino cabeludo. Todos. Talvez seja. Tem aquele que ninguém recobriu, né? Ele fala, porra, esse aqui eu recobri. Talvez seja lateral. Todos tem. Então, Esse eu sei. Vamos lateral aí. Vamos achar o dele aí, já logo ele mostra. Aí, eu já vi. Olha a moça tem uma pinta. Então, Não tem uma mocinha que tem uma pinta? eu posso ver se você tá me apertando, rapaz. Tá entrando muito nas intimidades. O caso de um canino seria esse? Qual um aí, ó? Não. É superior. Mas põe esse aí, vamos fazer mas esse é aí. o 13. 13 ou 14. E aí você coloca, tal, falar onde você colocaria esse implante? Parece que tem osso pra caramba. E aí não tem osso nenhum, porque a gente tem que colocar o implante bem pra cima, assim. É o 13 ou 14. E daí coloca um munhão longo, comprido. Preciso, eu não tô lembrando que caso. Mas tem. Mas Vamos ver esse A canino. gente tá falando. Aqui foi o primeiro paciente de Instagram. É aquela situação, vou fechar meu Instagram e nunca mais vou abrir. Ficar para recebendo isso aqui pro Instagram. A gente gosta da profissão, mas também não gosta tanto assim. Só manda as coisinhas boas pra você também? Só que seja coisa light. Pra mim também. Então a gente tem essa situação, o paciente sabe que é um canino na posição de lateral, o lateral está na posição de canino. Então o policanino está fora da posição do pilar canino Tem essas bridas aí pra ajudar. para ajudar. Freio, E o paciente já chegou, você faz brida também, esse freio junto. É um advogado, gente boa. E por que tem essa recessão? Ele sabia disso, então um canino estacionado fora do pilar canino é uma carreta vaga do Unimilho, não cabe. Exatamente. E aí ficou para fora. E teve a contaminação que ocorreu, não ajudou no processo. Formou uma bolsa periodontal. Então, a situação inicial aqui era preservar esse dente mesmo com essa situação crítica. Vamos trabalhar com gengiva, vamos trabalhar com recobrimento. Mostra para o paciente recessões pequenas, porque às vezes ele foca lá no peixinho, para ele ser um desastre. Você corrige isso aqui, fala, não, mas antes da cirurgia não tinha isso aqui, né? Então você fala, não tinha. Por isso que a fotografia ajuda nessa situação também.
Aí a gente fez o preparo básico, fazer uma parte de raspagem. Olha a situação de importância de visualizar o dente de uma forma dinâmica de lado. Aqui uma indicação precisa para trabalhar. Aí fica depositando placa aí pra sair na escova ainda, porque dói. Dói porque está nessa região em gengiva, mas eu tenho cristas proximais, eu tenho potencial, eu tenho uma gengiva mais alta do que meu dente. A gente consegue desenvolver bem aí. Show! Então vamos trabalhar descontaminar essa região. Isso aí seria uma classe o quê de Miller aí? Aqui seria uma classe 2 de milha, ou seja, eu tenho crista óssea proximal preservada, mas a minha recessão já atingiu mucosa, passou o tecido queratinizado. Então, normalmente é assim, tem um processo inflamatório que a gente vai ter que tratar pré-cirurgicamente. Mas a radiografia está mostrando que eu tenho a crista aqui bem alta. Bacana, pedi uma tomografia para ver mais informações. A tomografia mostrou coisas que eu não queria ver, Muita lesão periapical. muita lesão. É, E a, o osso vestibular tá a bem- situação de talvez ter comunicação lingual. Isso que me preocupou bastante nesse caso. Mas o básico tem que ser feito, raspagem supragengival. Até aqui preservar o dente, apesar dessa estrutura ter bastante, bastante grande. A lesão ter sido bastante grande. Na raspagem a gente percebeu isso aqui. Opa, uma trinca nessa região. Bem atípica, uma trinca de baixo para cima, normalmente ela vem de cima para baixo. Mas a gente mostrou, falou, agora a gente tem que pensar em substituir isso aqui. Não dá para mais pensar. E olha a importância de se fazer o básico. Lembra como é que estava a fotodinâmica? Olha como é que está agora. Depois que limpou. Depois que limpou, desinchou, passou o edema e agora a gengiva não está mais alta do que o dente mais. O dente está mais alto que a gengiva. Piorou a Ou- situação ainda mais. Totalmente. Era essa a comparação. Sim. Inicial estava assim, é indicação para você trabalhar com tecido. Fez apenas o trabalho básico de limpeza e já mostrou que é contraindicação para trabalhar com tecido. Nessa situação. Apesar de ser classe 1 de milho, classe 2 de milho. Muito volume de raiz aí, né? Muito volume. Então, mecanicamente, ele não vai deixar a gengiva parar ali. Mas o paciente fez ortodontia antes ou não? Fez antes. Fez, Ele sabia fez. disso. Ele veio consciente dessa situação. Já veio sabendo que talvez seja fruto da ortodontia ali, que foi compensatória. Foi compensatório porque, né, eles optaram por não transpassar, não voltar, porque não tinha osso para passar de um lado para o outro, Aham. manter na posição. Mas, de certa forma, a escovação não ajudou em determinado momento. E Houve aí, uma contaminação e acabou causando esse defeito, essa situação. Então, daqui já não tem jeito de eu preservar mais. Eu tenho que pensar em substituir. Vamos pensar em implante, o que a gente pode fazer. Mas as situações básicas já mudaram, já fiz a gente enxergar saindo de uma estrutura contaminada para quase saudável. E aí a gente pensou em como vai trabalhar isso aí. Se eu preciso de um provisório, que tal a gente usar o dente do paciente como provisório? É isso que a gente pensou. E vamos trabalhar para ganhar tecido nessa primeira etapa. Então, como aqui mostrou que está desfavorável, que o dente está mais volumoso, a primeira situação que a gente pensou, tirar esse volume. Simples Pra Esse né? dente agora vai ser provisório, então eu posso desgastar, tirar ele que seja. Ele vai ser usado temporariamente para desenvolver nosso caso. Fazendo esse desgaste, eu tenho um tecido mais alto agora que a raiz. Então, ele tende a migrar para cá. Por si só, ele já tende a dar uma recobrida, né? Por por si que só. não desgastar o ápice da raiz? Justamente. Por que eu desgastei aqui e não desgastei nessa parte? Porque quando a gente vai trabalhar com implante, os primeiros 4 milímetros, a gente não precisa de osso. Nenhum implante em 4 milímetros vai ter osso. O implante está abaixo disso aqui. Então vai ser minha guia para pensar nessa situação. Aqui eu preciso de tecido, eu não preciso de osso. Nenhum implante nosso tem osso nos 3, 4 primeiros milímetros. Então a gente desgastou nessa região e fez uma apsectomia, cortou o ápice. Ah, legal. A contaminação vinha daqui. Então eu vou cortar, trabalhando como provisório, tirar o que está causando a lesão, limpar tudo.
E vou aproveitar isso para fazer uma técnica de tunelização para ganhar tecido aqui nessa região. Uhum. Olha como é que a raiz estava contaminada. Uhum. Tirou toda a parte de infecção. Vamos fazer uma técnica para ganhar tecido aqui. Qual foi o tipo de Uniu de incisão? novo. O tipo de incisão ali adjacente ao dente? Aqui a gente vai ver melhor. A gente faz a remoção desse epitélio do sulco aqui, Isso. para a gente ter uma nutrição mais verdadeira, deixando a região cruenta, para evitar que o epitélio migre ali, não me dê nutrição e possa dar cicatrizes nessa região. Bacana. Então a gente fez uma incisão em bisel interno, como se fosse uma incisão Uhum. padrão para aumento de cloroclínica. E aí faz a tunelização em todo esse arcabouço, em toda essa região. O que a gente coloca aqui? Nada. Porque a intenção é selar esse coágulo que está aqui. Como é que a gente vai selar? Opa, perdão aí. Mas assim, só voltando ali, então, a minha incisão é intrasucular. Sim, se completa depois. Mas é bisel interno para tirar aquela faixa de tecido queratinizado. Faixa de tecido epitelial. Pode tirar que essa tem. faixa do epitélio do sulco aqui. Legal. Toda essa tunelização ali é para ganhar mobilidade do tecido e Exato. facilitar a acomodação do enxerto. E a ganhar também é o recobrimento dos outros, do lateral e do central também entendi. aqui. Aproveitou ali. Aproveitando para fazer isso. Nos dentes adjacentes ao defeito, você mantém a incisão de bisel. Também faço nos também. outros. Também faço nos outros. Bacana. Opa, perdão. Fizemos então a situação inicial, a situação transitória. Fomos lá e tiramos o enxerto. Bisturi de lâmina dupla. 1 milímetro. Removemos o epitélio. 20 milímetros até aqui. Ou seja, quase 30. Estabilizamos ele na região. Fios. De novo, polipropileno 6-0. Ele por si se acomoda ali embaixo, né? No túnel ali. Por Sim, que não entendeu? coaptar as bordas ali? Então, aqui de início a gente colocou, ele pode ficar 30% exposto. Mas aqui também a gente não quer abusar desses 30%. E aí depois a gente fez pontos, o que aqui? Para fechar isso aqui. Simples. Exatamente. Ponto simples. Santini, a vantagem Com principal zoom do médio. bisturi de lâmina dupla, eu vi que o teu enxerto ele não tem muita gordura. Ele já vem um conjuntivo propriamente dito, né? A gente consegue, assim, a gordura ainda está associada com a região que a gente vai trabalhar. Pode vir um pouco de gordura, sim. Sim, eu percebo isso, mas não aquela grande quantidade, né? Que depois tende a reabsorver, né? Sim. Quanto mais gordura tende a remodelar, porque não tem vasos, então vai acabar tendo uma nutrição tardia. E isso pode comprometer, sim, uma remodelação, uma contração maior. Perfeito. Quando em recessões múltiplas, a vantagem que é que eu tenho mais mobilidade. Só ponto simples, fio 6-0, fechou praticamente com tudo ali, toda a região. A gente terminou o caso, tá, pós-operatório, imediato foi assim. Aquela voltando, 7 dias, eu tenho essa situação. Ponto simples, mano. Nada Nada. diferente. Ponto simples, velho. Sim. Não tem Então cochoeira. você veja a cicatrização já do tecido. É só ponto simples, só, velho. Cochoeira interna, externa. 14 dias. Crochê. São só simples. A gente vai mantendo, então, por isso que fazendo simples a gente vai tendo esses resultados, que são compatíveis com essas estruturas mais avançadas, vamos falar assim. Então, por que eu vou fazer uma situação tão complexa se simples eu consigo Sim. ter esse resultado? Então, eu vou fazendo simples, continua tendo um resultado, beleza, e a gente vai se mantendo. Olha aqui a situação inicial, 14 dias depois, Não, e isso vem uma questão lógica. 40 dias depois. Melhor que antes. Mas assim, ó. Quem tá assistindo aí, Luiz Fernando Veríssimo, o texto chama O Quase. Ele termina o texto com uma frase: o simples faz a vida valer a pena. Ó, isso vai virar Porra. pra minha aula, hein? Legal pra caramba. Ler esse texto é muito bom, cara. Muito bom. Pensa num texto, faz a gente dar um. E o simples faz a vida valer a pena mesmo, né? Sim, é o maior ganho. É. É a prevenção. É o mais simples, é o que mais funciona na É. nossa área.
É o Muito mais bom. simples. Vou te mandar o texto, é muito legal. Manda assim que você vai pra aula. Muito E bacana. aí a gente vai acompanhando, vai ficando mais velho. Eu sou mais velho aqui, infelizmente descobri hoje que os cotões vai. Ganhou, macaco. Vamos ver aqui como tá. Se mantém. O paciente voltar em 40 dias, ele voltou. Um ano depois. Final da prevenção. A gengivite periférica, mas a estabilidade do tecido. Mistura, bugou. E aí ele me falou aqui, ô professor, Deu uma olhada. Bugou, deu O tela que me azul. fez pensar é que Deu tela azul. o tamanho daquela lesão que tinha periapical, eu e 99,9% dos implantodontistas Ia tirar e ia colocar fazer a implante. extração do dente, ó. Ia se lascar. Sabia cobrir isso aí. Né? A inteligência e claro, Expertise. tava na cara, né? Como é que o tecido mole vai cobrir aquela área elevada? Então, pô, bacana, né? são situações Bugou, simples. deu E hoje, tela muitas vezes, você vê artigo do professor Jorge Saad que só desgasta a raiz, deixar cruenta as bordas do tecido, começa a migrar sem enxerto para Isso sair. aí que nem o Escoton fala, é o jump do cat. É. Né? Do cat, E resolveu o problema. É. E o que aconteceu aqui embaixo? Até a gurizada tá rindo atrás do jump do cat. Aqui o paciente me questionou, doutor, posso ficar assim? Pode. Pode, claro, pode. Não tem sondagem, Vai não mexendo tem que tá infecção. quieto. Você tem a tomografia Tá depois da funcional. cicatrização E óssea? depois aqui eu não tenho. Você Perepicais tá eu igual os tenho. caras da pele implantar. Quero a tomo, porra. Quero a tomo. Não, Deixa eu quero- ver a tomo. Eu quero ver elas formadas aí, ó. Não, tem uma coisa da história. É uma bambeada Eu comigo, quero né? a Se tomo. não mexer, Pô, tá tudo certo aí. Cortou Mas, aqui ó, o... Periapical, redondo aqui. um ano depois, Oi. lista óssea proximal. Olha como é que Olha a lá, gente ó. tem aqui. Tá bom. Isso é um nanico. Tá firme, não Tá mudou de firme, né? cor. Não bambeou. Um ano. 3 anos depois. Olha lá, ó. Clinicamente como tá. E aquele ponto azul lá. Tá aqui, aí, eu não acho ele, Coloca coloca ele aí. em foto. Nem minha lupa de 3 de aumento eu fico procurando. eu fico Coloca indignado. aí. Próximo caso, cabeludo, resolvido de forma simples. Nós Sim. vamos bater nessa tecla É resolver de forma simples. para o pessoal que está assistindo ver que manda implantar tecido e fazer tudo certinho, bem feito, tem previsibilidade. Lógico. Mas o que eu acho legal é esse acompanhamento ao longo prazo, né? A gente vê na mídia muita coisa sendo postada O momentânea. imediatismo. Fez a cirurgia, fez o enxerto, postou a foto do antes e a foto do enxerto colocado. Tá, mas espera aí, cadê 5 anos, 6 anos, 7 anos? Tá de parabéns, Santini. Bacana, muito bacana. Obrigado. Simples faz a vida valer a pena. Pronto, esse agora é- eu tô com o Louro José aqui do meu lado. Foca no simples, foca no simples. E é engraçado que a gente pega aqui, ó, 3 anos depois. Olha o canino aqui. Olha lá, 3 anos. Recobriu 100%. Passado. Se você pegar esse canino um ano, Tá melhor. tá melhor. Cadê a foto de um ano? Vou procurar aqui. Um ano depois, ele não tá recoberto 100%. Faltou 1 milímetro aqui. O tecido migrou ainda. Aí você pega 3 anos, recobriu melhor. 100%. Então você vê Melhor. que a mudança de fenótipo da região faz o tecido migrar. E a gente tem o controle que a radiografia periapical continua lá, ó, o osso lá. Ó. E tá tudo bem. Tudo bem, estável, não tem profundidade de sondagem, ele tem a contenção ortodôntica. Tá lá. Tá falando mal de ninguém. E ele tá certo, vou manter assim. Ele veio, quebrou um molar, estamos tratando o molar. Isso vai ficar assim. Outra situação, vamos mostrar uma coisa mais complexa ou Vamos para as coisas cabeludas. Aí Vamos pode pra circuitar, o assim, pessoal pra quer ver, dar- né? O povo pra dar quer ver tela as coisas azul. cabeludas. Quer ver o circo pegando fogo. Claro. O nego compra a corrida, passaporte para corrida de carro para ver a batida, não para o cara ganhar uma quadriculada. Né? exato. É o que eu sempre brinco, que os alunos nunca torcem pro touro. A Rita É Lee sempre pro falava. toureiro. Nunca, Não. nunca pro toureiro, é sempre pro touro. A Rita Lee falava que pegar fogo nunca foi atração de circo, mas pensando bem, pode ser um maravilhoso espetáculo. Pronto. Então, pô, Não, despertou lá no É só escrever, né? Crônicas de Julho. Vamos lá, vamos. Foca na Olha que missão. bacana, 2003. Puta, lingual ainda. Isso aqui é uma foto de uma Mavic 1.2 megapixels que entrava De um 1900 e bolinha. entrava um disquete e Tech tirava Pix. seis fotos. Isso aí Perdeu foi antes essa da foto Tecma nunca servir. mais. TechPix.
E aí a gente viu que uma movimentação ortodôntica mal executada acabou causando essa fenestração, fez movimento de pêndulo, saiu na lingual. E eu cheguei para o ortodontista, vi isso no consultório dele. Ele falou, e aí? Eu falei, não, o paciente tem 20 e poucos anos, mulher. Nossa. Não tinha nada, vai perder esse central, esse lateral. O defeito que ia ficar aí. E a gente vai fechar, movimentação ortodôntica para fechar. Ela é meio deprimida pela essa situação. E a gente, aí eu olhei, ele me conhecia e falei, o que você já tá vendo? Eu falei assim, não, é isso que vai acontecer, vai tirar? É. Mas aí a gente viu a classificação de milha que a gente falou lá. Papilas preenchidas, crista óssea preservada. Eu não tenho osso na lingual. E daí? Potencial de cicatrização é dado pela crista óssea proximal. É classe 2 de milha de novo. Eu não tenho um tecido desorganizado aqui, mas já está em mucosa. A gente tratou descontaminando, raspando, e a endo foi colocando a medicação. Chegou uma hora que a endo falou, tem que tratar, fazer uma parendodôntica. A gente abriu. E veio essa situação nada legal. Terrível aí, né? Sim, a língua fica competindo com você o tempo inteiro. Mas a gente descontaminou e a gente teve uma situação de selamento da região. Só que o que acontecia aqui? Sempre inflamada, o paciente não consegue escovar aqui porque tem assoalho de boca. E aí a gente foi já com saúde pensar em cirurgia plástica. Fizemos 2 enxertos. Um nessa região aqui mais cervical e outro na mais lingual. Sabia que não ia conseguir um resultado 100%. Mas eu queria levar ao extremo da técnica. E quando você tem uma literatura, a literatura te responde assim. Eu sabia que não ia conseguir um resultado aqui. E a estabilidade que mostrou do caso. Começou assim, pós-parendodôntica, pós-primeiro enxerto conjuntivo, a gente ficou com essa situação clínica. 2 milímetros de tecido keratinizado, você vê que ela já está escovando melhor, isso aqui já é controle. Tá saudável? Posso fazer coisa diferente. Mas aqui tá. Igual que é sendo Santini, tipo de banco mesmo, né? bastante. Morte, né? Rapaz, isso é uma redação. Então a gente tem essa situação de doença para essa situação de saúde. Tá com saúde? Volta para quem pode trabalhar na região. Volta para a ortodontia. 2005, nova ortodontia. Observem aqui o dente fora do arco. Ó, todos os dentes aqui, a incisal. Esse está para fora. Se ele está para fora pendulado, ele está empurrando a gengiva para fora. Sai daqui, gengiva, não quero ser. Alinhou no arco. Com saúde. Agora a papila tropeçando e querendo cair em cima do dente. A diferença das duas situações. E Deixa a natureza ajudar um pouco, né? Exato. E olha o que a natureza fez. Recobriu por conta. Quase 100%. Aquilo que a gente estava falando antes, sobre Sem ortodontia. fazer cirurgia. É o que a gente tá falando. Então, e por que eu temei lá atrás? Porque era uma região convexa que não queria que o tecido ficasse. Agora é uma região côncava e quer que o tecido fique. A gente fez a segunda cirurgia. Daqui veio para cá. Nossa. 2003, 2013. É que, na verdade, aquela primeira cirurgia não foi só uma tentativa. Tu conseguiu lá 2 ou 3 milímetros na região mais apical de gengiva keratinizada, que antes ela não tinha mais. Exato. Ficou mais fácil o controle biológico da paciente, a higienização principalmente. Exato. Eu só abusei um pouco, porque eu sabia que não ia dar, mas falei, deixa eu fazer um outro, 2 juntos, né? Para conseguir. 2013 a gente teve esse resultado do acompanhamento de 10 anos, foi tudo bem. E como é que estava essa paciente na vestibular? Assim. É esse dente. Então ele tinha retração lingual e retração vestibular e também do 41, do 31 e do 41. Aí já fez um... Já fizemos outra cirurgia aqui. Tunelização também. Muito mais favorável, né? Muito mais favorável. Aqui já está alinhado na mesma posição. Nova situação, tudo ponto simples para Só estabilizar. ponto simples, né? Vamos colocar aqui que não tem Frescurada. interno. Não tem frescurada. É a odontologia com o Ponto jump do simples. cat. Então, É isso. Só ponto simples. A situação mostrando a situação, pontos de aproximação e coaptação. E a gente teve Lembrando que Esse todo resultado. podcast vai ter jump do cat.
Olha lá, Que mano. pode salvar muita Ó, gente. Que Olha. pode salvar muita gente em Salvar apuro. muita gente. Então você que está assistindo aí, presta atenção, fica até o final, que sempre tem umas dicasinhas aí, Mas né? aí, ó. A jump com um twist duplo carpado do Cat. E a gente Simples. teve essa situação aí, acompanhamento aqui de 3 anos. 2010 estava assim em vestibular. E tá daquele jeito a região lingual. É a parte boa de se ficar velho. Você vai acompanhando os casos. E aí em 2013 a gente viu que estava tudo estável clinicamente, mas a endo começou a não ajudar. Começou a reabsorver externamente. Começou a ficar só a gota perde com coragem. Claro que a gente percebeu isso em 2011, 12, só que a gente percebeu que foi aumentando. Tá na hora de trabalhar nessa região. Tá de boa, tá de boa. Deu barulho aí, tá tudo certo. E aí o que que a gente teve? Então a gente tem essa situação lingual que começou assim. Eu não tinha osso no vestibular, certo? Na lingual, certo? Eu não Gente, tenho eu osso dei na de vestibular, corintiano. certo? Veio só pra dar trabalho. Dente corintiano é igual pernilongo. Vem pra tirar o sono e incomodar. Não serve pra nada. A gente ganhou gengiva aqui também. Eu tenho osso aí embaixo? Não. Eu tenho adesão por demitério adicional longo e tá estável. O que mostrou a nossa tomografia. Não tem osso. Uma pena que a tomografia na época não foi feita com afastamento de lábio. Mas a reabsorção não tem osso aqui, a gente fez recobrimento, não tem osso aqui, a gente fez recobrimento. Mas eu preciso substituir. Coloca o implante lá para baixo com um munhão longo. Colocamos, exatamente, 4 milímetros. eu tenho o osso para ancorar 18 milímetros, dá para pôr uma roça de implante aí. Extração atraumática. Implante, na época é o que eu gostava de trabalhar em reduzido HE. Tava nessa situação. Enxerto de conjuntivo. Baixinho tem mania de ser guloso. E aí já fiz aqui do implante e já fiz também no Ele tá canino. fazendo propaganda pessoal dele. O implante, um enxerto um pouco maior. Finalizou a cirurgia assim. O próprio dente da paciente. Enxerto nessa posição aqui. Já no pós-imediato você já vê que tem previsibilidade total. E aí a gente tem 7 anos depois. Aqui já com a prótese final. A cerâmica dela. A lingual tá assim. O vestibular tá assim. Como era e como ficou. A lingual tá assim. Como era e como ficou. A lingual com dente. A lingual com implante. Se manteve o processo. 17 anos depois. Tô velho, né? Dá pra tirar carta já. 17 anos dá pra tirar carta. Eu não tenho de formado. 2020 a vestibular tava assim. A lingual tava assim. Quantos anos você tem, Scott? O que você quer saber? Todo mundo lá do podcast saber, cara? Tem Então- bastante, né? Olha o filho desse camarada aí. A gente tem o controle tanto de vestibular como lingual 17 anos depois. Estável. Por isso que a gente trabalha com essa O filosofia, Santini por é um isso que a cara, gente não eu preenche falei, gap. dá pra gente ficar aqui 2 dias. 2 dias inteiros mostrando caso clínico. A mais. Então, para vocês que estão assistindo, infelizmente, a gente não pode ficar aqui Vocês vão dormir também, de ficar escutando tanta coisa assim. até depois de amanhã vendo os casos dele. Então clica no link abaixo, que tem o curso online. Setembro vai ser lançado, né, Santini? Setembro Conta um deve pouco, ser lançado. Cara, conta um pouco do seu curso online. Então, toda a situação de o curso online, o projeto começou em 2017, antes de pandemia, antes de a gente ter toda a parte de live, porque a gente viu que dava para ser feito pensando na odontologia, então, que a gente fez, que a gente teve. É claro que eu não estou com a intenção do curso online de você fazer o curso e sair fazendo as cirurgias Sim, para sim. quem não tem experiência, Aham. bagagem para isso. Mas de aproximar um pouco mais de De- você, para depois você pegar na mão, assim como pegou na minha mão. Exato. E eu tenho você vai ter toda a bagagem de todas as aulas, todas as técnicas, essa casuística clínica.
você pode rever toda vez que você vai fazer sua cirurgia, você vai lá, vai ter a técnica de finalização. Você tem vários casos, Lembrando você tem também, vários filmes que você consegue ter acesso. Você já tem esse nós link vamos lançar o curso aqui em outubro com ele. do santini.com.br. Quantos dias nós vamos fazer o curso aqui? Nós vamos fazer em outubro. Quantos dias? Vamos fazer 4 dias, pelo menos 4 dias. Como é que é o formato do curso para quem se realmente tiver interesse, quiser participar, como é que vai ser? Vai ser uma situação teórica laboratorial, onde a gente vai desenvolver com hands-ons bastante essa habilidade que a gente mostrou aqui, é a habilidade de enxergar o simples para chegar nesses resultados. Vamos fazer cirurgia demonstrativa ao vivo, também para você ter. É reprodutivo, eu vou fazer ao vivo para vocês verem. Vamos separar uma cirurgia ou outra. E um embasamento que a gente vai fazer. Não, O que a gente vai fazer amanhã. A gente não aguenta. Na E verdade. assim, Santini, os casos clínicos que foram mostrando no curso online vai salvar muita gente de Cara, cair numa fria, na solução do caso. Então, justamente isso, é ponto enxergar. simples, é planejamento, é fotografia, quadradinho. Então, passo a passo. Lembra do quadradinho lá? Porra, Júlio, faz o quadradinho. Quem vir fazer o curso vai entender o que é o quadradinho. Mas assim, é o simples. Não é o Canita faz, é outro quadradinho que a gente faz. não, e o legal é mão na massa, é o resultado. Mas é o simples. É fazer o simples muito bem Exato. feito. Para quem quer vender, o simples bem feito vende. Para quem quer resolver, o simples bem feito resolve. E é isso que você ensina. Então, assim, a você toda a nossa gratidão, né? Você sempre Não, vem. mas Imagina, eu que eu como agradeço. sempre estou pensando, Sempre quem está acontece. assistindo, eu vou pedir o último caso Ai, que é mais um para a cara. gente finalizar. Então, esse é o mais podcast. complexo. Eu Tá. quero que você mostre agora a coisa mais cabeluda aí. Pra gente finalizar esse podcast. Pô, foi show de bola esse nosso Pô, bate-papo legal pra aí. caramba. É o Né? primeiro. O primeiro, já começamos A com gente tudo, não já. sabia o que ia falar. E, Né? nossa Não senhora. vamos esconder nada de ninguém. Ainda bem que foi tingido. E foi legal Vocês pra caramba. passaram o dia junto, eu cheguei e sentei na mesa. Você Né? pegou você em movimento. E aí ele chegou e pediu o blazer. O bicho é metido, né? Cadê meu blazer? Que tá perto do vômito. Pô, tá frio aqui esse ar, né? Estamos em Curitiba para falar que Agora, não tá frio, agora, a gente agora ligou o ar. para encerrar com chave de ouro, saiu meu áudio aqui do fone. Vamos encerrar com um caso cabeludaço. E aí a gente termina o nosso podcast, o nosso primeiro episódio, que foi. Pô, eu acho que foi. Meu Deus. Foi legal pra caramba. Uma situação de. Eu vou trabalhar sobre dente aqui, ó. Uma cirurgia que o professor Paulo Cano me chamou. Quarta-feira de cinza, eu lembro disso até hoje, igual o Júlio lembra de quarta-feira de cinza. Falou, você vem operar aqui. Ele falou, o que você tá fazendo? Quarta-feira de cinza, foi pauta de ressaca. Quarta-feira de cinza. Às vezes Aí é foi esse menino que está bebeu, Mas você tá em São Paulo? Foi, não, Paulo, eu tô em Franca, na cidade dos meus pais. Vai ter um caso, você não tem jeito de vir aqui amanhã pra ver? Foi, vou. Quando os Manda amigos, fotos pra cara, mim. eu não sei você, mas é igual eu. Quando os amigos me ligam, Carlos Cotô, tem um casinho pra você vir aqui me ajudar. Eu já sei que Ferrou. é pra não falar outra palavra. Fudeu. Tá acostumado. Fudeu. Você é assim também. Manda uma coisinha. Bom, mas com você, pelo jeito, Você é fala diferente. mais palavrão que eu. Não, mas eu sou o cara que não fala palavrão mais. Ah, Eu não. parei com isso daí. É. Vai lá, Santinho. Ele converteu. Mas aí, normalmente ele me mandava. Fala que deu cupim na bomba. Cupim tá bom. Vamos lá. Ele sempre mandava as fotos. Falei, Paulo, me manda as fotos que eu já vou vendo e já vou trabalhar. Falei, não, pode vir, tranquilo. Traz material de cirurgia plástica. Falei, tá bom? Beleza? Aí chegou, eu falei, bom dia para paciente. Gente, tá meio. Olhei Cara, para eu ele, cumpi na ele boca. falou assim, fica à vontade. A gente vai tirar umas fotos. Pode pirar tranquilo. Falei, tá bom. Vamos saber que não tem Tinha pressa. que tirar 2 havaianas de gengiva pra poder E a gente viu internamente. Vai couro aí. Rapaz, vai por aí. Teve essa situação de grande, dos dois lados, terrível de trabalhar. Bastante recessão, são recessões de 7, 9 milímetros. E extensas, porque não é porque tem as grandes aí que as pequenas não estão do lado, que a gente tem que desenvolver também.
Então a gente fez toda uma análise do quadro, viu? O Paulo já fez o ajuste, seguiu aquele capricho que ele sempre tem. É uma pessoa fantástica, vocês também têm que conhecer, quem não conhece aí do podcast, vale muito a pena. A gente analisou a região e viu situações que apesar... O que eu quero que vocês saiam daqui hoje pensando? Quando tiver uma situação muito fácil ou muito difícil, volta pro básico. A resposta tá ali. Não tá naquela membrana que tá saindo, não é aquela membrana, a gente tem que fazer ainda situações aqui de postagem. Tá com o teu celular? Pra galera aqui, Então ó. a gente analisou o quadro, foi vendo as situações. Aí é um caso crítico, mas o que é classe 1 de milha? Por quê? Porque eu tenho tecido queratinizado, eu tenho minha recessão, mas eu tenho tecido queratinizado inclusive lá no ápice dessa região de maior recessão. Então a gente vai fazer uma análise, viu que o rebordo é espesso, apesar de ser extremo, é uma recessão realmente muito grande, uma das maiores, 9 milímetros que a gente trabalhou. No canino, 6 e 2 de cada lado no pré e no pré-molar, no segundo pré-molar. Então a gente analisou isso, viu biologicamente que dá para fazer, e aí a gente decidiu fazer trabalhar com uma técnica que a gente vai deslocar um pouquinho coronariamente, para você ter o suporte desse tecido. A gente fez uma técnica de Chanelec que começa com princípios básicos, limpa a raiz, tira as placas que estão ali. Nesse caso ainda trabalhava com parte química e fez a técnica de Chanelec. Não vamos explicar a técnica em si, mas vamos ver que a gente precisa fazer básico, retalho dividido. Eu quero sangue. Nutrição, eu quero né? nutrição para o meu enxerto. Então eu não vou fazer o osso retalho total aqui. Eu preciso ter esse sangramento para dar nutrição para o meu enxerto. Em cima disso, a gente viu o tamanho do enxerto que a gente precisa, 30 milímetros. Não é qualquer boca que tem. Mas aqui a paciente era respiradora bucal, palato ogival. Normalmente ele tem uma roça de tecido. E foi o que a gente tirou. Então você vê que a gente Geralmente tem tirou palato aqui. profundo, né? Palato muito profundo. Então você vê que a gente tirou da mesial do terceiro molar até a distal do canino. E ainda tinha um restinho aqui, se quiser tirar um pouquinho mais. Bisturi de lâmina dupla. Sair essa regularidade de enxerto. Aqui pronto. Já removemos o epitélio anteriormente. E a vantagem da técnica é isso aqui, ó. 1 milímetro de espessura. Nesses 30 milímetros de comprimento. Sem eu ficar trabalhando demais com esse enxerto. Tocando demais nesse enxerto. Esticando demais esse enxerto. Já sai assim. Só preciso remover o epitélio. Sem o epitélio. Por efeito didático, aqui a gente tem a sutura contínua simples. Sim, pós-operatório Imediato. tranquilo, né? 15 dias, exato, um Eu acho que assim, pós-operatório uma das coisas tranquilo. que o profissional não faz enxerto gengival é pela queixa do paciente do desconforto pós-operatório. Historicamente a Então a gente gente tem tem isso. mais um jump do CAT aí, a forma que você trabalha, com relação a um pós-operatório confortável. Principalmente na hora na área do odora, né? Amanhã de manhã a gente vai estar fazendo Exato. um caso ao vivo aqui no curso. Putz, né? Pelo que não dá para transmitir tudo toda hora. É. É mostrar ao vivo como isso é realmente. Mas acompanha, siga no dá pra Instagram. tentar. É. Mas dá pra Siga no tentar. Instagram. Vamos colocar a sua o, página no Instagram. o arroba lá do Santini Vamos tentar. no E a vídeo, gente vai depois. conseguir fazer uns takes, Isso aí, mostrar essas beleza. situações. Vamos lá, Santini. Aí colocamos o enxerto na posição ponto simples de aproximação. A gente vê isso. E consegue ver como é que consegue direcionar. O retalho foi deslocado para coronário. O ponto simples não é a intenção de fazer borda a borda. E sim os próximos pontos, que são os pontos de coaptação. Onde a gente chega aqui a coaptação primeiro das papilas. Então observe aqui. Aqui um caso extremo, situação realmente mais extrema. Aqui sim usei alguma coisa um pouquinho diferente. Um fio Vicryl 8 zeros. Na época. O preto é um nylon 6 zeros. E o Vicryl chegou assim a cicatrização por primeira intenção. Essa aqui, a região estava muito exposta.
a gente resolveu cooptar mais ainda. Tinha E olhe mobilidade. com pontos simples o que você consegue desenvolver. Ah, essa de aproximação de borda aí também foi uma bela sacada, né? Mas assim, Exato. o que levou você a fazer essa incisão, em separar a papila ali, não fazer uma incisão Intrasucular. intrasucular? Por que separar a papila ali? Porque aqui a intenção era a gente, devido ao tamanho da incisão, nessa época ainda a gente misturava muitas técnicas ainda, mas a gente queria uma recessão grande, deslocar coronariamente, Aham. Ter mobilidade do tecido, né? cobrir mais meu enxerto. Você vê que aquele outro canino, 10 anos depois, eu já fui para tonalização. Hoje, Sim. esse caso, eu iria para tonalização. Mas nessa época eu queria deslocar, cobrir mais meu enxerto. Mas isso mostra que tanto uma técnica quanto outra. Funcionou extremamente bem. Tá, mas Fechou assim, extremamente semelhante à área receptora. se eu decidir hoje incisar, como você incisou ali na base da papila, eu vou estar cortando suprimento sanguíneo ou não? Não. Não? Vai estar utilizando o suprimento sanguíneo, vem do periósteo que está ali Ok. subjacente. Ok. Então não vai interferir Eu nesse posso processo. lançar a mão disso aí. Hoje, pensando em dente, eu faço incisões relaxantes. Em implante, eu evito ao máximo esse tipo de incisão. Cara, isso aí vale Trabalho ouro. extremamente fechado. Essa Só que- informação vale ouro. Eu quero manter, eu não quero, porque o espaço biológico para implantar é totalmente desfavorável comparado com o periodontal. Eu tenho menos sangue, tenho menos células, então não vou ter uma resposta boa ou uma resposta mais deficiente. Uhum. Essa Então a gente informação. controlou bastante, mas as duas coisas funcionam. Sim. Mas eu evito ao máximo hoje fazer qualquer tipo de rompimento de papila. Mas muito importante aqui o retalho dividido, né? A nutrição Dividido. do lado do periósteo lá pra... Eu Sempre quero sangue. dividido. Total. Sempre dividido. Para tecido mole, sempre dividido. Eu quero a nutrição do rebordo, eu quero a nutrição do meu periósteo junto. A dupla vascularização aumenta o índice de sucesso desse tipo de cirurgia em mais de 30%. Então eu não quero voltar a fazer total os autoanalisadores que vão fazer internamente retalho total, porque aí sim eu vou precisar tracionar tudo, porque só vai vir do retalho. Sim. O osso seco não vai me dar mais nutrição. Perfeito. Que show isso aí, né? Bacana. Informação. 3 dias. Tá assim. Epitélio descamando, por isso a região esbranquiçada. 7 dias. É isso que você tem. A região que estava exposta, rosinha. A região que estava exposta, nem dá para ver direito que tinha mais. A região que você fechou. Não tem mais nada. Deixa o tecido acomodar. 4 meses. Em quanto tempo tu remove essa sutura aí, Santini? Isso acho que não foi comentado, né? Não, é uma interessante. A gente normalmente faz em 7 dias a remoção das pontas. 7 a 10 dias. Até Remoção porque a gente usa completa. só o nylon para tirar, né? O Vicryl deixa. Você tirou o Vicryl também. Tira o Vicryl também. Também? Porque em boca o Vicryl demora muito tempo para se soltar. E aí a placa começa a incomodar. Começa a inflamar ele, Começa a fica legal, reter. né? E começa a ter um processo inflamatório. Inflamatório, né? Então a gente deixou em 4 meses, estava assim, a paciente querendo fazer a segunda, porque eu falei, a gente vai fazer a primeira. Pro planejamento eram 2 cirurgias. A segunda pode fazer 3 meses depois, que o tecido já está organizado. Então aqui 4 meses ela já queria operar. O Paulo não tinha tanta pressa. Falei, vamos esperar mais um pouco, eu opero outro lado enquanto isso. Porque faltou um pouquinho aqui no canino, faltou um pouquinho aqui no pré. Em relação à remoção da sutura, só para complementar, se você tem um tecido mais exposto do que você, no caso que você conseguiu coaptar as margens e recobrir praticamente todo o enxerto, né? Você espera para tirar mais tempo, porque os cursos de periodontia falam muito de 15 a 21 dias, remoção completa da sutura. Eu não gosto disso, por quê? Porque eu vejo que o paciente em 2 semanas, em 10 dias, ele começa a negligenciar já o bochecho. Clinicamente ele não quer fazer. Começa a perder paladar, começa a incomodar. A história do dente ficar amarelo, que a gente sabe que isso é só uma limpeza. Mas ele é muito cooperativo nas 2 primeiras semanas. Mais que isso, ele começa a negligenciar. E aí começa a ser foco de retenção de placa. Então é 7 a 10 dias realmente
normalmente no máximo que eu sigo. Fez. Antes, 4 meses, a gente conseguiu um resultado fantástico. Só que resolvemos esperar e não fazer outro procedimento. Agora, a gente foi operar outro lado. 1 ano e meio depois, aquela região que faltava recobriu 100%, sem fazer nada. A adesão tardia que a gente tem, que a gente vai ver lá como creeping attachment, mudou o fenótipo. Ele tende a migrar para a região que está côncava, que tem receptividade para o processo. E claro, a gente acompanha 1 ano e 4 meses. Esse pressa não fez nada. Aqui não fiz nada. 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 Escovação do paciente. Claro, removeu o trauma, que era uma escovação traumática. Novidade isso aí. Não fez nada. Nada. E aí, 5 anos depois, Recobriu. É, 100%. tem um chiclete aí. Mudou o fenótipo. Mudou o fenótipo. Pra você ver que chegou no 100% que a gente queria de início. Você fez nada. Nada. Exatamente nada. Porque a gente foi operar o outro lado. O outro lado a gente tem um acompanhamento um pouco menor. A gente deixou quieto lá. Rapaz. Mesma técnica. Mesmo Tá jeito. acostumado a ver essas Não mudou coisas, nada. não, né, Scott? É. E a longevidade desse processo. Ah, legal pra caramba. É isso que a gente quer. Eu tô louco atrás dessa paciente agora, porque eu quero fazer. Sumiu. Tem 10 anos. É, sumiu daí. Perde. Eu quero até 5 anos. Se eu tinha controle bem. Agora ela não tá Esse com queria 10 um caso anos. cabeludo Se ela aí, sumiu o também é um cara- bom sinal que tá tudo bem, né? O cara sortou no Espero que QNI, sim. o negócio que não fez nada e recobriu. Rapaz. Então tem que saber a hora de esperar. É. Pô, Que você não fazer nada, Você muitas vê que o vezes cara você vai ter um domina o resultado. assunto quando ele tem um. Você vê o tanto de slide que o cara tem na É. Casos clínicos. Olha lá, ó. E o tanto de caso. 535. Isso Como numa nós aula. estamos vendo. Isso é numa aula. Numa aula. Você viu uma aula. Dá uma rapada 8 pra horas. cima. É, dá uma rapada pra cima pra gente ver quantos lá tem numa aula. Eu peço. Ah, que era as últimas mesmo. É. Tem alguma coisa Eu gosto, que tirei. bastante, É hein? tempo, é cancha já, né? Fazendo isso aí. Sabe o que tá falando. Tem propriedade do que tá falando. Então, quem bebeu da água bebeu. Quem assistiu esse episódio vai dormir com o HD resetado, né? Sorte de quem viu, Sorte. azar de quem viu e não deu Não valor. pescou, Mas vai ter os episódios gravados aí, vai estar sempre Vou podendo botar. voltar Ah, sim. Estamos e chegando. assistir. E assim, para nós é uma honra muito grande. Foi o que a gente falou ontem. Não tinha pessoa melhor para estar no primeiro. E é muito legal isso aí. É um professor Eduardo Santini para mim, né? E eu agradeço talvez a consideração, o respeito que o professor Escoton teve comigo. Saber a importância que você tem em minha vida. Ele sabe a importância que ele tem na minha vida, mas assim, de dar você estar aqui no primeiro. Então, eu sei que tem um pouquinho assim, É uma vou grava. fazer, né, pelo meu irmão, meu sócio, aluno, mas foi muito bom, muito legal, assim, conversar com quem sabe o que está falando, com quem domina o assunto, porra, é muito bom. A gente que Sabe o bebe, que tá falando. a gente que bebe da mesma água, a gente que vive isso e a gente que acredita nisso, não tem nada melhor, né, do que conversar hoje, eu poder sentar com mestres na mesma mesa. Poxa, bom demais. Então, assim, muito obrigado pela disposição, pela prontidão quando a gente Aí conversou eu que tenho que sobre agradecer. isso. Você, poxa, vamos lá, você estava mais empolgado que a gente. Vamos lá, vamos falar, vamos conversar. Então, isso foi muito importante para nós. Então, muito obrigado pela disposição de estar aqui. Professor Escoton, também, meu mestrão, me deu a oportunidade de convidar. Então, eu estou muito honrado. Obrigado também por Vambora. Tamo junto. alguém Nós que na faz empreitada. parte da minha vida estar aqui. Então, obrigado. A gente é o primeiro de muitos. Não, a gente vai Pirampa e Saracura aqui vão longe ainda. A gente vai conduzir meio informal, meio falando errado, mas tá tudo certo e vamos lá, vamos lá. Um papo gostoso. E eu que agradeço muito a confiança. Porque a gente começou a trabalhar junto em plena pandemia. Online. A gente nos conhecia ao vivo, eu e o Ricardo.
E não, vamos fazer, foi, vamos. Tem um O que ditado a gente do tem que Munir, fazer? Foi, não, abre o link aí, vambora. tem um ditado do Munir que ele fala pra mim, sempre falou, escutou, gente de bem atrai gente do bem. Com E a certeza. minha vida é pautada nisso aí. E é assim, a gente tem a cognição com esse tipo de pessoas. Doutor Rafael Mistura, o senhor gostou de estar aqui com a gente? Depois de 8 horas de E aí, estrada, ó, Tá com tá cansado? Chegou a da passar o estrada? sono. Chegou a passar o sono. É, 3 Tá passos derrubado, durante tá derrubado, ó. Tá derrubado. Sem almoço e 8 horas na estrada. Mas valeu a pena? Valeu a pena. Obrigado, gente, pelo convite. É uma satisfação muito grande estar Bom entre te ver gigantes. Muito bom. Uma honra mesmo. A gente vem sempre trabalhando para isso, em prol de uma odontologia sempre melhor e nada melhor do que a gente estar bem acompanhado, né? Meu mestre Escoton, Júlio, Santini também foi um grande mestre. Então, meu muito obrigado pelo convite e contem comigo para o que vocês precisarem. Foi um prazer. Da minha parte, agradeço a vocês, meus jovens mancebos. Né? Obrigado pelos jovens. Não, mas não inclui a sua pessoa. A turminha do Meu barulho. agradecimento a você é outro, é especial, é diferenciado. Pra gente é o início de uma empreitada aqui, né? Mas que a gente, como eu falei, nós somos loucamente apaixonados pela odontologia e a gente não esconde isso, né, cara? A gente O vive nosso isso, dia a né? dia é isso. É o nosso dia a dia. É isso aí, eu vejo aqui. Então, eu gosto sempre de vi isso. lidar com pessoas que têm essa paixão que eu tenho. E a gente sabe o quanto você se dedica a ela também. Então fica aqui meu agradecimento especial por você ter vindo. Mas eu que agradeço, realmente. Sendo o nosso primeiro entrevistado aí, que vão vir vários, com toda certeza. Mas foi especial ter você aqui como nosso primeiro convidado. Agradecimento a toda a equipe técnica que está aqui comigo, fazendo isso daí acontecer, aos amigos que vão assistir, aos novos amigos que vamos fazer. Então acompanhem o podcast do Escoton e os seus queridos convidados. Né? E, porra, é O isso. Gilles, o A Gilles odontologia também. é isso. A né? vida é como ela é. Nós temos técnicos, help temos nossos you. técnicos, temos amigos, graças a Deus estamos muito bem acompanhados, né? Sempre em frente, né? Tchau, pessoal. Até o próximo. Não percam. Na próxima Fiquem semana, ligados aqui. próximo muita episódio informação. no ar. Valeu, obrigado. Quem Coloca na minha cara aqui, ó. Tchau. Um forte abraço. Valeu.